Tá, mas o que vocês entenderam, independente do termo usado, é porque a estratégia de intervenção cirúrgica. É tipo, ela é separada do resto de você independente do exemplo do hospital. Tá. É obrigatório todo hospital para um golpe antigo, infelizmente, essas regras são mudadas, tá? Essas regras são ditadas pela Anvisa. E o tempo todo está mudando. E eu confesso que não tenho ideia de qual que é a resolução que está aqui no prova. Porque essas resoluções, elas sequer deveriam ser públicas, mas não são. Para você ter acesso a elas, você tem que pagar um acesso à ABNT. Eu sei isso porque eu vou construir minha clínica e tinha uma resolução nova sobre ar-condicionados. E eu tive que fazer necessário para ter acesso à resolução que diz isso, entende? Então, assim, é muito difícil. Olha que a arquiteta falou, olha, a resolução é essa, tem um marco em lei. Sabe que a lei existe, mas você vai achar, né? Eu tenho que ler, eu acho que se achar uma lei, aquele número lá, não sei quanto, de 2000, não sei quanto, lá. Então, é para quem gosta de direito, talvez seja fácil, né? Esse caminho não é, é um grupo. E as resoluções de convite são mais ou menos assim, tá? Mas depende, primeiro depende disso, econômico. Depois depende, se tiver medicina coletiva, saúde coletiva, então vocês viram lá que os hospitais, as unidades de saúde, elas têm níveis de atenção, né? Mais unidade desse área. Então, depende também disso, porque você pode ter um hospital de nível primário, é difícil, né?
hospital secundário. Ao meu ver, as unidades também já poderiam ter, já deveriam, dar muitos alunos, né, ter tomado as regras desse hospital secundário. E aí, assim, o centro cirúrgico hoje, inclusive, eu vou mudar a pergunta, porque todos os hospitais precisariam de centro cirúrgico, dependendo do tamanho, dependendo do qual, e dependendo da finalidade do hospital. Porque tem um hospital de finalidade puramente clínica, ou puramente cirúrgica, ou ortopédica, então vai variar também com a característica do número de leitos, né? Você tem, por exemplo, um COSME, atende tudo que é de criança, o COSME não tem centro cirúrgico. O centro cirúrgico do COSME é o base. Aí a questão logística, de novo, estados, confusões, né? Vou dar outro exemplo. E aí o que começa a acontecer fora é o contrário. Nós temos centro cirúrgico sem hospital? Só mas geralmente é a médica no hospital. O que vocês acham? Professor, eu acho que não, porque geralmente faz a cirurgia, dependendo da cirurgia. Vai pra sala para e depois você tem que encaminhar pro... Então, eu não posso ter centro cirúrgico sem ter leitos de internação. Que é diferente de ter um hospital de toda a sua complexidade, tá? Então eu posso ter um centro cirúrgico sem ter UTI, posso ter um centro cirúrgico sem ter um componente de urgência, sem ter uma aula de internação clínica, tá? Mas no mínimo é eu ter leitos de internação. Um exemplo aqui na nossa cidade prática são, por exemplo, as clínicas de plástica ou clínicas de local. Tem cirurgias, que são os hospitais dia, né? O preconceito, hospitais dia. Lá pra fora tem muito. Aqui a gente ainda não tem. O que são os hospitais dia? São esses hospitais de menor porte, que tem inclusive centro cirúrgico, mas que a princípio não é um hospital focado em leitos de internação. Pode ter internação, já até falei para vocês, mas são normalmente hospitais cirúrgicos de alta rotatividade. O objetivo é fazer o procedimento e ir para casa, ou ter uma internação resumida, tá? Então isso tem ficado bastante frequente para fora, e é uma coisa bem interessante. Mas então, e aí o centro cirúrgico então, é um ambiente que faz parte normalmente de um hospital, ou não, como vocês estão vendo agora, mas que no mínimo você precisa ter anexo leitos de internação para o operatório e em possíveis intercorrências. Então tem que estar preparado para intercorrências também. Só que o centro cirúrgico que eu estou falando para vocês, a gente quer estudar exatamente onde hospital que tem que ter toda a estrutura para a cirurgia de todos os focos, né? Tem número X de sala de cirurgias por sei lá. Você só pode abrir o hospital com uma sala de cirurgia ou com 10. Tem alguma coisa assim, uma regra que define o número de salas do centro cirúrgico? Depende do que existe mais ou menos o mínimo a partir da quantidade de leitos, né? Então a conta tem que fechar. Porque por mais clínico que o hospital seja, sempre vão existir intercorrências cirúrgicas. Então o hospital tem que estar preparado para, precisa de uma traque, precisa fazer um grande tórax, precisa fazer algum procedimento, o paciente está internado e ele colocou abdômen agudo, sei lá, não decide. Então, mesmo sendo hospital clínico, dependendo do número de leitos, precisa de um suporte de centro cirúrgico. E os hospitais que eu falei, por exemplo, o UPA e os hospitais secundários, que às vezes não tem centro cirúrgico, no mínimo tem que ter um convênio com um centro de referência. Tá? Então, olha, não dou conta, mas já está aqui negociado entre as partes. Se a gente tiver um paciente que precisa de uma urgência, precisa de uma cirurgia, a gente vai referenciar para o local ABC. E isso serve para os centros públicos e privados. Tá? Então, na minha clínica, fazendo uma sala de procedimento de pequeno porte para procedimentos dia. Não tem leite de internação, vou deixar negociado com o hospital particular, se tiver intercorrência, é para lá que eu sempre vou levar. Procedimento operacional padrão. Tá? Se a gente tiver que utilizar, mas se precisar, tem que estar que nem a TDS. Vou fazer isso, vou tomar um lote e tal, tem que estar negociado já. E no SUS também é assim, quando a gente não tem como resolver o problema do paciente, a gente faz o cálculo do TFD, e a gente manda o nosso paciente para o estado e paga para aquele estado pela realização do tratamento do doente. E o que tem que conter no centro cirúrgico, gente? O centro cirúrgico então é um ambiente restrito, né? Essa é uma palavra importante. É um ambiente que, pelo menos, deveria ser restrito. Por quê? O que acontece de diferente lá? Uma das coisas é que deveria ter um controle adicional microbiológico, porque, sim, todo hospital tem que ter, mas lá tem que ter a mais, porque lá é o momento que a gente vai deixar o paciente mais exposto, né, a infecções, porque a gente vai quebrar a sua principal barreira de proteção, que é a integridade da pele. Então, acho que isso não é tá. Então, um ambiente restrito, o risco de infecção. Logo, quem pode entrar aqui? Equipe cirúrgica. Bom. Limpeza. Será que o pessoal da limpeza do centro cirúrgico tem que ser diferenciado? Sem dúvida. Então, qualquer pessoa que for entrar no centro cirúrgico, ela tem que ter um treinamento mínimo e específico para saber se portar.
E a primeira coisa que eu falo para qualquer aluno que vai me acompanhar: passou em técnica cirúrgica? Passei, beleza. Não passou? Infelizmente você não tem maturidade ainda para responsável. Porque no momento que eu levo alguém, eu vou dar minha atenção no centro cirúrgico para o doente. Eu não tenho que ficar de olho o tempo todo no que o aluno está fazendo. Então eu tenho que confiar que minimamente você sabe cumprir algumas etapas de segurança. E assim é todo mundo que entra no centro cirúrgico. Tá? Logo, a gente tem algumas entradas separadas para profissionais, que vocês falaram, né? Então aqui, ó, entradinha de profissionais. E essa entrada, gente, é regulamentada, é checada? Como que é essa entrada? Como deveria ser? Como vocês viram? Como é que é? Entra, aí aqui entra o quê? Vestiário, né? Vou botar aqui recepção de profissionais, que é diferente, e vestiário. Vamos verificar no vestiário. Como é aqui? Tá, tem banheiro, chuveirinho, tem armário de guarda. Mas e aí? Aqui você tira tudo que você traz de fora. Então, do jeito que eu tô aqui, eu chego lá. Tira tudo o quê? Tudo. Deveria. Brinco, colar, anel. Por isso eu fico assim. Não sei onde eu guardo de aliança, onde eu guardo de brinco, não bagunça nada. Tem que tirar tudo. E vestir o quê? Pijama ou scrub que o hospital deveria oferecer. Os de vocês vêm de onde mesmo? De casa. Tem gente que lava cada uso, duvido muito, lava nas primeiras vezes. Vai ter pijama aí que talvez foi lavado no mesmo mês, então, essa é a primeira coisa errada que vocês vão fazer, porque vocês são obrigados, porque essa é a negociação da faculdade, das faculdades com o Estado, mas saibam, é muitíssimo errado, porque vocês estão levando algo de casa e do hospital para casa, inclusive contaminado, e a gente não tem o mínimo controle microbiológico dessa roupa de vocês. E tem gente pra tudo, né? Quando eu termino a cirurgia, gente, às vezes eu nem percebi, mas quando eu termino a cirurgia, eu pego meu óculos, tá só sangue. Então a minha touquinha tem que ser trocada toda cirurgia. Essa touquinha bonitinha, que todo mundo gosta, então você pode não ver, mas eu tiro pelo meu óculos. Toda cirurgia tem gotícula, isso macroscópio. Microscópio então nem se fala. Então touquinha tem que ser lavada, roupa tem que ser lavada. E a roupa do hospital, ela não é simplesmente lavada na máquina brasténica, ela é lavada em máquinas gigantescas, que alcançam altas temperaturas, então muito minimamente ela é os produtos, né, mais fortes, desinfectada. E por isso deveria sim ser obrigatoriedade da instituição controlar o risco microbiológico dessas roupas, tá? Mesmo estando por baixo. Ela também chama roupa privativa, né? Significa o quê? Que de roupa privativa você pode ir à feira, ao mercado, ao estacionamento que seja. E ali no refeitório, fazer uma roupinha? Não, é outra coisa errada. E esse é um problema, porque os scrubs, as orgas, viraram moda. Viraram moda, inclusive, em todas as unidades hospitalares. Algo que antes era restrito a unidades restritas, até para poder diferenciar aquela pessoa. Então, você sabia antes quem era fulano de tal do centro cirúrgico. E você sabia quem era fulano de tal da UTI, porque eram os ambientes restritos do hospital. Hoje, a tiazinha da recepção está de roupa, cada um de um jeito. E aí você não sabe, essa pessoa, você vai encontrar essas pessoas nos mais diversos lugares da cidade, inclusive. No shopping, um pouco. Todo mundo vai dizer, sabe? Pois é, aqui é ficar também Joana. E é por isso que eu tô perguntando. Quem regulou a entrada aqui? Ninguém. Só existe um hospital, dois, vai. O hospital não consegue, mesmo de forma mecânica, controlar. Primeiro, um hospital bem restrito, que já não pode entrar todo mundo de qualquer jeito. E lá eles conseguem controlar pela boca. Porque quem dá a roupa é a recepcionista do centro cirúrgico. Antigamente ficava na bancada. Ou o aluno ia com a sua, só que aí agora tem essa restrição. Então, se para eu entrar, a mocinha lá tem que me dar, ela sabe quem eu sou, né? Mas deveria ser assim, deveria ter um controle de acesso, digital, um porteiro, seja lá quem for. Lá em Ribeirão, todo mundo andava de crachá, ninguém podia andar sem crachá. E aí, para eu entrar no centro cirúrgico, eu tinha que passar o cartão e deixar o meu crachá, porque inclusive as roupas, tipo, armário rotativo é lindo. Parece uma coisa beijo, né? No dia que você tiver com suas coisas, se tiver no centro cirúrgico, você vai guardar onde? Não tem lugar apropriado para guardar nos cantos básicos. Os armários que tem lá é só dos funcionários diários. Então eu que sou cirurgiã de lá, eu não tenho onde guardar minhas coisas. Resultado, eu tenho que levar para a sala de cirurgia. E isso é errado. Porque a gente leva tudo que por onde você passou, você lavou a bolsa no canto, inclusive leva esse risco que tem na minha casa. Né? Errado. Então, isso aqui, sim, lá é rotativo. Então, na armário rotativo, de fato, ele entregava pro tiozinho aquele negócio de guarda-volume, né? E o cara te pega assim, no final, você devolve e assim vai. Lá é assim. Por quê, gente? O centro cirúrgico é um ambiente,
além de ser restrito por conta dessa questão de risco de infecção, por questão da individualidade, da intimidade do doente. É lá também que ele vai estar, ó, peito aberto, despido, entregue totalmente pra gente. E no mundo digitalizado que a gente está hoje, não pode soltar um pouco na internet em 2 segundos. Então, na minha época, aconteceu no meu hospital, lá em Londrina, quando era residente de cirurgia, R1, uma situação, na época não tinha. Gente, eu vou repetir o que vocês falam, tá? Eles vão ficar muito velho, contando a mesma história, louca. Mas são vocês a primeira vez, então eu imagino. E aí eu ainda tenho que repetir a mesma historinha na outra turma, que faz parte disso, pra vocês fixarem na memória os casos. Um senhor enfiou uma guia viva via retal. O piramboia. Alguém já escutou a história da piramboia? Da idade de vocês, não. Isso foi em 2012. 10 anos atrás. E, na época, não tinha WhatsApp. O WhatsApp saiu em 1992. A rede social era Messenger. E os celulares eram da lanterninha. Era o Nokia da lanterninha, eu acho, né? Então, filmava. Talvez fosse até um melhorzinho, não lembro. Filmava, mas qualidade de imagem horrorosa. E a comunicação era via SMS. Então, naquela época, levou para o centro cirúrgico, você está no hospital escola. Em qualquer hospital, quando acontece alguma coisa diferentona, todo mundo quer ver a fofoca, quer saber o que está acontecendo. No hospital escola, então, que tem um monte de aluno, não seria diferente. E aí, quando rodou a fofoca de que o cara tinha enfiado em guia via retal e que tinha causado pneu que tinha, né, perfurado, queria para a cirurgia, a sala estava lotada. E um fulano de tal, infeliz, resolveu filmar. E aí o colega levanta a piramboia assim, a guia deste tamanho, e quando ele vai fazer assim para colocar na bancada, na mesa de apoio, a pessoa está filmando, acompanha e mostra assim, 20 pessoas na sala de cirurgia. Todo mundo, nossa, não acredito, o cara fez isso, meu Deus do céu, isso caiu na internet. Isso caiu no YouTube, deu um ratinho. Isso deu chamada da Jovem Pan por mais de um ano. Por isso eu pergunto se vocês me escutaram, porque hoje ainda dá pra achar esse mesmo vídeo de péssima resolução no YouTube. E isso gerou processo para todo mundo que estava presente. Todo mundo foi identificado, respondeu processo ético disciplinar por expor. Então, cirurgião-chefe, aí você vai pensar na cabeça do cirurgião. Tem o cirurgião-chefe, tem o R2, tem o R1, tem a anestesista, tem a anestesia, tem a chefe, tem a cirúrgica, tem a enfermeira, e é um carro de outras pessoas. E ainda tinha gente, então o cara afirmou que tinha gente filmando. Então é natural que a gente veja algo diferente, a gente queira pra gente e ainda queira mostrar pro outro, e não é suficiente ver, né? O problema é que a gente esquece de se colocar no lugar do doente. E esse cara, ele era casado, ele não tinha, até o momento de ir pra cirurgia, ele não tinha falado que era, a gente só sabia que era uma dor perfurativa, espontânea. E aí na hora que falaram pra ele que ele ia ter que ir pra faca, ele mudou. Tanto que a gente achava que ele era doido, tipo, não, assim, tinha um peixe, não é peixe pra fazer isso aí. E, gente, isso deu trabalho para os meus colegas. Eu não estava presente porque eu estava ocupada em outra cirurgia, porque senão eu estava presente, eu sou humana. Mas isso foi um aprendizado para a minha vida, assim, gigantesco. Gigantesco. Por intimidade do paciente. E eu imagino hoje, nos dias de hoje, como isso deve ser muito mais difícil, tá? Então, muito cuidado, especialmente vocês que estão começando, às vezes na ingenuidade, posta alguma coisa e você pode perder seu segmento por isso, tá? E uma das coisas que mais dá problema no processo hoje é isso, tá? É o que você fala, o que você posta. Hoje, lá no hospital de base, se você for um pouquinho mais doido, ninguém vai te pedir, ninguém vai nem perguntar pra você. É capaz de você falar com o cirurgião e o pessoal fala assim, doutor, vamos lá, qual cirurgia que você vai fazer? Infelizmente, não tem controle de absolutamente nada. A única pessoa que é barrada é aquele interno que chega assim, meu Deus, onde eu tô? Aí essa pessoa com cara de perdida, essa vai ser barrada. Agora, se você tem um pouquinho mais de coragem, meio doido, aí esse vai entrar direto, tá? Isso é um problema, não deveria ser assim. Era pra ser um lugar que devia ter um porteiro, um vigia, uma pessoa pra checar quem é você. Hoje, se eu for acompanhar um colega meu que já opera no Hospital de São Paulo, pra eu poder entrar, eu tenho que apresentar CRM, título de especialista, se duvidar até negócio ético, e o meu colega tem que assinar um termo se responsabilizando por mim lá dentro. Então não é fácil simplesmente entrar dentro do centro cirúrgico, tá? Então deveria ser um pouquinho melhor aqui, né? Entrou, mas aí como que é? Como é que é o vestiu a roupa? E no pé? O que a criatura põe no pé? Propé. E aí, propé? O que tem o propé? Pra que serve? É uma touca no pé que serve para proteger o quê? Na verdade, assim, é para você não levar a contaminação de fora para dentro e proteger essa forma, né? Quando você está aqui para proteger o centro cirúrgico de coisas sujas. Então aí no GOV, vocês vão ver, e alguns filmes, e alguns hospitais mais antigos, ainda tem estrutura aqui, para entrar no centro cirúrgico tinha uma bancadinha, na GOV ainda tem a bancadinha. Tinha uma bancadinha que a gente sentava com os pés para fora, pegava o sapato, vestia e passava assim por cima para poder entrar. Então, teoricamente, a partir dali só de propé. E assim é o paciente também. Mas hoje, isso aqui caiu por terra. Mas lá no
webinar, mas no webinar tem uma das primeiras discussões é isso, sobre o uso do Propé. Então lá em Ribeirão, a gente já não usava. Do jeito que eu chego com isso aqui, eu entro com isso aqui. No Hospital do Amor hoje já é assim. Só que no webinar, por quê? Por que isso? Porque os estudos mostraram, teve estudos, onde eles fizeram, sei lá, cultura do chão do hospital, que usava e que não usava, e não teve mudança significativamente estatística de contaminação. Mas o webinar não coloca bem assim. Ele fala que não é obrigatório o Propé, que não há benefício, não há vantagem. Entretanto, o sapato deveria ser de uso restrito do hospital. Ou seja, cada um deveria ter o seu crocinho, o seu sapato, o seu tênis específico de uso daquele centro cirúrgico. Tá? E por motivos logísticos, só quem consegue fazer isso é quem está lá todo dia. A gente não deu consigo. Senão ia ter que andar com a mala, carregando tudo que eu tenho que me trocar em todo canto. Né? E ia ter que ter um sapato também para cada hospital. Então, na prática, a gente não consegue fazer isso. Mas muitos dos sites de referência não usam. E, às vezes, eu coloco mais para proteger o meu sapato do que risco em relação a risco de infecção, como a gente acreditava antigamente. Tá? Mas deve ser sapato fechado muito minimamente. Teoricamente, sapatilha não poderia, porque o peito está pelado e cai coisa no pé. Tá? Então deveria ser sapato fechado mesmo, de preferência que não tivesse cadarços, né? Porque cai sangue, cai meleca, cai xixi e é matéria orgânica, né? Então, teoricamente, você tem que lavar bastante depois. E vocês vão ver que tem funcionário do hospital base que vai de Havaiana e bota para o pezinho só para esconder a Havaiana. Errado. Tá faltando fiscalização. Então, beleza. Passou aqui pro centro cirúrgico. Aí, e o paciente, ele entra por onde? Vamos colocar aqui recepçãozinha de pacientes. Recepção. E o paciente, ele chega já trocado, ele se troca aqui, como é que é? Depende. Se ele vai internado, ele já pode vir trocado da enfermaria, do quarto. Agora ele pode chegar para a cirurgia de casa, se ele tem jejum, e ele pode se trocar aqui. E tem também os procedimentos dia, né? Ou procedimento com anestesia local, no qual ele vai ficar internado. Então ele também chega direto na rua, se troca aqui, e daqui vai embora também. Tá bom? E aí, quando a gente entrar, o que ele veste? Ele veste pijama igual a gente? Ele veste uma batinha. Por quê? Porque, inclusive, a bata é uma abertura para trás. Porque a pessoa normalmente vai deitar, a gente só desamarra e já puxa aqui. Inclusive, é fácil de despir. Pode ir de cueca de por baixo? E o paciente quer. Por que não? Não é isso. Não é contaminação. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar cirurgicamente falando ali próximo, né? Vai fazer uma laparotomia. A surdina vai estar aqui em cima, vai sujar de sangue, precisa sondar. E a pessoa que está para a cirurgia, ela tem que estar totalmente entregue para monitorização, para sondagem, para acesso. E a outra coisa é que toda calcinha, toda cueca, todo sutiã tem elástico. E o elástico pode causar queimadura com a função elétrica do bisturi elétrico. Tá? Então pode causar acidente. E eu vejo pelo mesmo motivo que tem que tirar tudo. Piercing, brinco, cílio, postiço, tudo que for sintético tem potencial risco de queimadura por conta da função elétrica e tem que ser retirado. Tá? Não pode. E o doente, vai passar para dentro do centro cirúrgico, ele tem que ele vai como? Vai de bicicleta, maca? É obrigatório isso? Antigamente, e aí no local também tinha, o paciente ele era passado por uma janela com uma pizza que se entrega no balcão assim. Então tinha uma maca que chegava com prancha móvel, outra por dentro do centro cirúrgico, e ele era rodado com essa maca para cima da outra maca para não ter contato do chão de fora com o chão de dentro. Exagero. A gente já não precisa nem de Propé, então também isso é exagero. E isso que o paciente hoje está bem, está andando, ele também não precisa chegar de maca. Isso é mais rotina de hospital do que obrigatoriedade. Vai ter paciente que vai chegar de cadeira de roda, chegar andando, chegar de maca. Isso aí normalmente eles saem de maca por conta do procedimento cirúrgico, né? Entrou. Quando ele entrou, quais são as coisas que contém o centro cirúrgico? Deveriam conter o centro cirúrgico? Dentro do centro cirúrgico. Tem que ter sala cirúrgica. Quantas salas cirúrgicas? Vamos colocar aqui no nosso centro cirúrgico. Dentro da sala. Mas vamos escolher aqui para o nosso cirúrgico. Vou botar 4. Eu cheguei de 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 salas de cirurgia. Escola Boa tem a CDF, não são todas usadas. Tem umas 7 ou 8 salas, também tem mais, mas não são todas usadas. O Pronto-Cortes tem umas 4. Então, em Ribeirão foi o maior hospital por onde eu passei, de 17. Tá? Então, nossas 4 salas. O que é isso aqui? Entre uma sala e outra? Lavabo. O que a gente faz aqui? Você faz a anestesia, lavabo. Por que eu botei aqui?
A gente às vezes pensa que poderia lavar no dentro da sala. Não, tem que ser fora, porque a gente fica igual um pinto molhado no pato, molhando o pato para lavar, não serve nada. Não pode ser dentro da sala de cirurgia, porém também não pode ser longe. Então, um lavabo, ele serve pelo menos para as duas salas. Então, ele normalmente está em pontos estratégicos para dar acesso a pelo menos duas salas. Pode ser mais? Pode. Mas tem que estar logicamente próximo à sala de cirurgia para a pessoa não ficar quilômetros indo assim com a mão, porque está pegando no mar, tá pegando vídeo na mão, né? Salas operatórias. Tamanho da sala. Não, deixa a sala para depois, deixa a sala no final. O que mais? Fora a sala de cirurgia, tem aqui, centro cirúrgico. Sala de vou fazer aqui sala de subesterilização. Estou botando aqui, vocês falaram, ó. Vou botar o escuro aqui. O que é o escuro? Materiais contaminados, sujos. Mas qual material? Exemplos. Gases. Instrumentação. Tá, a gente tem os materiais que vão ser reutilizados e os materiais que vão ser descartados, tá? Normalmente, o escudo vem, se você tem uma CME, aí sim, vamos pra cá, CME, central de material esterilizado. A CME, ela faz parte do centro cirúrgico ou não? A CME, normalmente, gente, é um anexo do centro cirúrgico, mas é uma unidade própria. Inclusive, os profissionais dali também são profissionais próprios especializados nesse tratamento. E, normalmente, apesar de haver comunicação, essa comunicação hoje ainda deve ser restrita. Deve passar a pessoa, esse fluxo aqui, ó, pulando de carro, tem que começar a tomar café, isso não existe. Tá? Existe uma sala, existe uma via de entrada de material contaminado e existe uma saída de material limpo. Então, antigamente era obrigatório ter CME anexa no mesmo ambiente, no mesmo hospital, no andar de cima, ao lado, no andar de baixo, tá? Hoje não é obrigatório. Hoje você pode ter essa central de material de esterilização ou esterilizado, terceirizada. A gente já tem empresas terceirizadas que trabalham só com limpeza e esterilização de equipamentos. Ou especialmente para hospitais de menor porte e clínicas. Os grandes hospitais ainda têm suas próprias CMEs. E aí o expurgo, se você tem CME, o expurgo vai servir para juntar a rouparia, né? Tem os campos, tem a roupa que todo mundo que usou, tem a baixinha do paciente, tem as compressas que são reutilizáveis. Então toda a parte de rouparia que vai para a lavanderia tem que ser organizada em algum lugar. Então o expurgo é o lugar. E lixo mesmo, né? De descarte, então restos humanos, sangue, secreções, isso tem que ir para algum lugar, vem a princípio com o expurgo ali até ser redirecionado. O que mais que tem que ser cirúrgico? Anexo à sala de cirurgia. Eu acho que seria hoje não existe mais não. Essa sala aí é uma salinha que tem que ter em algum lugar para material que é contaminado, que são as rápidas esterilizações. Caiu no chão, contaminou, então deixou cair. E agora? Não tem outro no hospital. Gente, o paciente está aqui, a gente precisa fazer. Faz lá, é a esterilização de urgência. Então isso aí é o que tem que ter no centro cirúrgico, mas normalmente o hospital que está anexo, isso não tem que fazer. O hospital que não está, aí sim, vai ter uma salinha onde vai estar lá o autoclave para limpezas rápidas, preparos rápidos de emergência, isso não é consecutivo, tá? Deve ter essa salinha que isso tem. Mas não tem uma sala normalmente própria para isso, normalmente pode ser realista. O que mais? O paciente chegou, gente, o paciente chegou, vai para onde? Como é que é o fluxo dentro desse centro cirúrgico? Tem 2 corredores. Eu vou botar outro corredor aqui. Eu não vou. Tem 2 corredores. Para que servem esses 2 corredores? Qual é o corredor? Seria limpo ou sujo, certo? Para que serve o corredor? Obviamente o corredor limpo é esse, né? O lanchal entrou, o paciente entrou e teoricamente deveria haver um fluxo lógico de saída. Pra onde ir? Que sala é essa aqui, gente? Que eu tô botando aqui próximo à saída. Eu até fechei a passagem dela pra cá. RPA. Recuperação anestésica. Fica vários pacientes aqui, após a cirurgia, monitorizados, sob vigilância institucional. Anestesia, enfermagem, até que ele se recupere. A gente vai falar uma aula só sobre RPA, tá? E aí o paciente entrou, foi pra sala, o cirurgião vai pra onde? O que mais tem na CME no centro cirúrgico?
É porque botar tudo. Farmácia, super importante. É obrigatório ter farmácia no centro cirúrgico? É obrigatório? Quem tem na farmácia? Fora remédio. Vocês vão ver que tem outras salas. Bora, gente, sala do quê? Eu vou começar a chamar de colega. Sala de conforto. Conforto de quem? Do médico. Sala de conforto. Tem uma copa, conforto médico. Aqui, ó. Posto de enfermagem. Tem um posto de enfermagem. Posto de enfermagem. Vou botar a sala da enfermeira. Gravar, tem enfermeira, né? Sala de enfermagem. Aí vocês vão ver sala, posto de enfermagem, sala administrativa. Na prática, quem é o grande administrador do centro cirúrgico? Deveria ter um médico, chefe do centro cirúrgico. Normalmente tem, o problema é que essa pessoa nunca está lá o tempo todo. Ele chega só de vez em quando para algumas reuniões e resolver os problemas. Na prática, quem está lá no dia a dia, botando ordem na bagaça, é um enfermeiro, tá? E aí, é a sala do chefe do centro cirúrgico. Que normalmente é a sala administrativa, então por isso eu resumo em sala do enfermeiro, porque é a administração, é a sala do enfermeiro mesmo. E sala de medicação, como foi que você falou? Medicação? Não, posto de enfermagem, né? Posto de enfermagem, quando você me fala posto de enfermagem, me vem à cabeça o posto de enfermagem aqui nas enfermarias. Como é que é um posto de enfermagem? Você chegou em qualquer hospital, no setor de internação, tem lá um posto de enfermagem. Como é que é? Normalmente é um espacinho restrito, balãozinho, computador para a galera escrever, onde ficam as prescrições, os prontuários dos pacientes, onde elas preparam as medicações e onde elas ficam ali também aguardando ou chamando se for necessário. Só que isso não tem no centro cirúrgico. Por quê? O paciente ele vai estar na sala. As medicações vão ser preparadas na sala. Então, não tem por que existir um espaço onde a enfermagem fique sem dar para assistência do doente. A assistência aqui é em cada sala ou na RPA. Então, a RPA tem uma pequena posto de enfermagem dentro. Por quê? Aqui dentro, a gente dá suporte para todos os pacientes que saem de cirurgia. Então, lá em Ribeirão tinha 17 salas, a RPA devia ter aproximadamente uns 30 leitos. Então, essa RPA é quase uma enfermaria cirúrgica, né? Então, aqui tem pequenos postinhos de enfermagem da RPA. E em cada sala acontecem as preparações de medicamento, cada sala tem que ter uma equipe de técnicos de enfermagem, mas enfermeiro normalmente é só isso aqui, e às vezes tem um aqui também na RPA, porque a RPA, gente, como se fosse conselhinho, tá? Porque é o momento onde a pessoa acabou de sair da cirurgia, está todo dispensado às vezes hemodinamicamente por conta dos anestésicos, é o momento de maior risco de sangramento, de dor, então aqui praticamente ela entende a RPA como uma região, como um setor como UTI, tá bom? Uma UTI de pacientes não entubados, isso é importante. Não é para paciente entubado que está em RPA. O paciente que está grávido, que fez cirurgia e ainda assim precisa manter esse entubado, ele tem que sair, ele é exceção. Ele é o paciente que sai direto para a UTI, tá? RPA é lugar para paciente que, teoricamente, a cirurgia foi tudo bem, ele está relativamente entubado. Farmácia, sala de enfermagem. Alguém falou de sala de? Não vou falar. Guarda de materiais. É um arsenal. Guarda de materiais. Pode ser arsenal materiais. Que materiais seriam esses? Aí o DOF vai ter separação, mas na prática, gente, os hospitais, eles organizam a farmácia também para pequenos... É que assim, a gente tem materiais, por exemplo, material de vídeo, microscópio, o equipamento, o arco cirúrgico, que é o raio-x para cirurgia de ortopedia. Esses equipamentos são grandes. Esse equipamento ocupa espaço e não precisa estar na sala o tempo todo, só por demanda. Então, eu não vai operar no salão, o equipamento vai para lá. No outro dia vai para ocupar. Então, o equipamento anda conforme a necessidade. Esses equipamentos vêm para a sala de materiais, tá? Só que a gente também tem a sala, o arsenal, agora tem a dúvida do arsenal. O arsenal aí que eu falando dele é o quê? Não, mas qual material? É porque tem uma sala específica. Não, na verdade, você fica aqui, ó. É onde fica acho que é no arsenal, que fica as caixas. Eu tô em dúvida. Material externo. É que eu tô na dúvida se o arsenal eles usam só para equipamentos descartáveis ou se eles usam para isso. Mas o que interessa é que vocês saibam que uma sala grande para guardar equipamentos eletrônicos ou específicos para cirurgia, microscópio, torre de vídeo, essas coisas maiores. E tem uma sala só com vários armários para guardar os materiais limpos, as caixas cirúrgicas, só caixa cirúrgica. Só material pela CNE que foi esterilizado. Acho que isso é o arsenal. Especialmente essa sala se torna mais importante se eu não tenho CNE do lado. Lá no base, essa sala, na verdade, ela é na porta da CNE. Então você chega aqui para entregar, tem uma salinha aqui, é bem aqui, ó. Do base é uma sala exatamente aqui. Que tem saída para cá e uma janelinha para quem está no centro cirúrgico e retirar as coisas aqui. Tá? Mas pode estar aqui dentro, se for terceirizado. Então é um lugar onde a gente só guarda as caixas estéreis. E na farmácia se confunde também algumas coisas do arsenal. Por exemplo, além das medicações, a gente tem os fios de sutura,
tem os drenos, tem os catéteres, tem, sei lá, estente, tudo que a gente vai usar normalmente descartável do paciente. Então vai muito mais além do que a medicação. Então, normalmente isso é questão do organizacional do centro cirúrgico. Como são coisas mais caras, o local de melhor controle, que inclusive tem que ter uma pessoa o tempo todo dentro da farmácia, então farmacêutico, é o local onde você tem geladeira, porque algumas medicações têm que ser refrigeradas, é um local que para você pegar qualquer coisa tem que dar, ó, tô pegando aqui, porque tudo é muito caro. Então acaba que a farmácia acaba sendo algo maior do que simplesmente medicamento, tá? Agora aqui quem vai pegar a caixa de cirurgia, assim, pra usar na usada, né, porque é algo detornável, digamos assim. Então por isso que no maioria dos hospitais que a gente vê, a farmácia tomou um pouco dessa parte de arsenal e o material aqui fica separado. E tem também, gente, hoje em dia, um material, que é os materiais consignados. Normalmente é um ambiente à parte para eles, ou um pedaço dessa sala de guarda de materiais, porque tem muitos materiais que são muito caros. Vou botar aqui consignados, consignado. Por exemplo, material da ortopedia, placas de titânio, aço, parafuso, serra, as coisas da vascular, que são os estentes. Um estente custa 80 mil reais, custava, né? 80 mil reais. Então, é um negócio que é muito difícil. E outro, bem se estraga. Então, é muito difícil o hospital ter aquele negócio para outra exposição o tempo todo. Então, normalmente, empresas compram e aí, sob demanda, ó, estou precisando de um hospital X. Aí eles vão, fornecem e o hospital paga pelo uso quando for necessário. Então, normalmente, os hospitais têm um setor para esse material aí, a parte que normalmente é terceirizada, tá? O que mais? Copa, a gente vai para o centro cirúrgico, né? A copinha, centro cirúrgico de vocês. E aí, gente, pode ter copa no centro cirúrgico? É uma grande boa discussão. Teoricamente, você poderia ter uma copa, por quê? Copa tem comida tem resíduo, tem lixo. Então, isso chama invariavelmente barata, tá? Então, teoricamente, não pode ter uma copa como eu coloquei aqui. Tá vendo? Eu botei ela porque eu limpo ainda. Então, normalmente é uma região que está mais estreita, não tem contato direto com esse corredor aqui de circulação. Quem for entrar lá no protocolo, você vai ver que entra pelo vestiário, daí passa logo depois do vestiário pela copa e você tem que andar mais no corredor. Aí você passou pela FPA e confirmar para vocês entrar no centro de filmando. O cara já falar, e a doutora já vai denunciar alguma coisa aqui. E lá pra frente, na sala de cirurgia, tá? Então na prática tem alguns lugares mais organizados, outros menos, mas é necessário porque quem tá ali tá o dia inteiro. A gente brinca, quem quer ser anestesista aqui? Vitamina D desde já, tá? Porque o anestesista tem uso do dia. Então imagina, pra ele, pro enfermeiro, pro pessoal interno, a gente teve pessoas, enfermeiros, que eu vi durante 2 anos, todos os dias da minha vida na residência. E um belo dia eu vi a mulher do lado de fora do hospital com cabelo. Eu não reconheci. Nossa, você tem cabelo, olha que linda! Porque é outro mundo, é outro ambiente. Então a gente tá, especialmente quem for ser residente, vai passar por muito tempo sem dormir, sem comer. Então é o mínimo você ter alimentação num ambiente que você é obrigado a estar por muitas horas e sob estresse, né? Inclusive nos hospitais lá pra fora, é outro nível o negócio. A gente vai e fala, nossa, que maravilhoso! Porque o centro cirúrgico tem praticamente o serviço de buffet dentro do centro cirúrgico dos médicos. Meu nome é Kenny, eu sou da cópia. Eu devo para vocês que a gente é a computadora de tempo, tá? A gente faz a penetração, tira a cópia e a gente vai entender também os geolecos lá. Para lecos, fazer programas. Se vocês precisarem, por enquanto a gente está ficando até as 20 da tarde. Mas depois do carnaval, vai ser até as 10 da noite. Tá bom, gente? Precisa de alguma coisa? Obrigada. Não, só para dar um exemplo para vocês. Não é assim, claro, é um exemplo estourado, né? Mas mesmo nos hospitais menos luxuosos, tem pelo menos um salgadinho, sanduíche, pizza, alguma coisa que é pouca. Ah, isso é uma coisa. Geladeira com marmitas congeladas. Ok. Entre 15 e 20 sabores. Tinha lá ravioli de bacalhau, ao molho, não sei o quê, filé à gorgonzola, não sei o quê, não sei nada. Tem cardápio de restaurante. E aí você pegava a marmita, entregava no balcão, onde tinha uma moça só para esquentar sua comida, só que ela não ia te entregar na marmita. Ela serve no prato, bonitinho o negócio. E aí tem uma mesa, tinha uma mesa que isso era na pandemia, tipo, aqueles amigos, empresas, não sei o que, o garçom veio trazer, guardanapo também, e aí tinha sucos, se você, né, uva integral, tá, aquelas coisas de melhor. Você vai no mercado, vou comer besteira, o que você quiser tinha lá. Tinha uma geladeira de marindados. Dá pra dieta. Então, você fala assim, puta merda, assim, é um exagero. Mas aí quando você vem pra realidade, não tem café preto. E eu acho isso um absurdo, porque tem coisa mais barata do que residente
autorizada para quase gratuita. Os caras vão deixar um café preto e um pão com mortadela e queijo fulano? Gente, não tem. Lá em Londrina tinha o quarto de vocês, né? Que era o QR. Foi QR feminino, QR masculino, e entre o QR tinha um frigobar, assim, era vagabundo, tá? Mas tinha um frigobarzinho, um suquinho do dia e o XR. Pão, coisa de queijo. E a sanduicheira que a gente vai fazer. A gente podia ser a hora que fosse. E ia ter o XR pra gente. Você ia, e assim, não é idiota. O cara vai escravo lá, trabalhando sei quantas horas. Em café, óbvio. Tem que ter muito café. Porque se passar horas, tinha hora que me dava assim, 4 horas da manhã, mas na verdade tava frio, de mal-estar, de passar mal, de restrição de sono. E eu tinha que tomar muito bom. Só tinha eu, tinha que ser eu. Então, isso parece ser besteira, mas é algo necessário. Tá? Eu acho que seria um mínimo. Então, quando vocês, os gestores, se tornarem, por favor, lembrem de cair na conta, servindo assistência. Tá bom? Tá, corredorzinho. Todo mundo entrou lá, né? Vamos lá. Pra gente ir pra farmácia, a gente veio se lavar. E aí eu falei pra vocês que agora a gente não lava mais, lava, mas tem outros produtos. Então essa região continua sendo usada, mesmo os hospitais não usam mais higienização, porque você tem que lavar com sabão comum, secar as mãos com papel e usar o produto. Então você vem pra cá, depois você vai pra sala cirúrgica, realiza a cirurgia, e aí daqui deveria sair para cá. Afinal tem corredor sujo por um motivo. Então todas as salas, Ribeirão era assim, tinha a porta de entrada do corredor limpo e a porta de saída do corredor sujo. Esse fluxo segue. Ai, gente, finge que não tem isso aqui. Vou tirar a foto, tá errado daqui. Tá? E o paciente vem pra RPA e da RPA vai embora. Aí, agora pra casa, agora pra ser. Bom, esse deveria ser o fluxo normal. Mas, esse corredor sujo, tirando o Ribeirão, tipo, só não tem corredor sujo? Tem, não é usado. Pensando em duas hospitais, o resto não tem. Então, na prática, a questão dos fluxos não é obedecida, é errado. E, inclusive, além de não ser obedecida, a anestesista daqui vai dar um relógio pro cara de lá, vai dar um relógio pro cara de cá, a galera vai pra roupa, aí a galera volta depois pra sala, tá com uma parou por abdômen perfurativo, aí depois vem no brother, dá um relógio pro brother, e as portas abertas. Isso é errado. Bom, então, a gente tem que falar o que é certo, falar como acontece, e pra gente tentar corrigir. E agora? Vou falar. Mas eles não usam porque não tem? Onde tem, não usa mesmo assim. Por quê? Porque a gente aprende a se acostumar com as coisas erradas. Ah, não tem problema, né? Os outros pais não tem que usar. Então, na prática, e mesmo onde usava, não tem nada direitinho. Mesmo onde usava, só usava para a saída do doente. Só usava para a saída da marcha. Até porque o corredor para aqui, às vezes, era confuso. Aqui é onde circulam mais pessoas, esse corredor interno. Então, o paciente era levado por fora. Pronto, Londrina não tem ela, ninguém que não tem. Mas, a pessoa, o médico que veio anestesiar, veio fazer o paciente. Aí ele sai por onde? Por aqui. E volta pra lá. Então, assim, é o fluxo só da saída do doente. Então, não é usado, não sabemos por quê. Porque é cultura da gente fazer as coisas erradas. Vamos falar então agora da sala de cirurgia em si. Tem um papel, alguém? Um lenço? Vou apagar, se quiser já colocar. A gente vai falar um dia de CME. O melhor lugar para vocês verem CME, especialmente CME decente, certa, é os vídeos na YouTube dos grandes hospitais, tá? Vários dos hospitais fazendo vídeo institucional mostrando como é o processo, porque a maioria dos cirurgiões sequer entrou na vida numa CME. Eu acho muito legal você entender como funciona tudo certinho. Oi. Seria de oxigênio para as guardas familiares? Então, tem aí a sala de gases, né? Essa sala, gente, talvez exista e a gente nunca vê, ou talvez hoje ela seja separadinha. Normalmente isso acontece no corredor. Aqui no pedacinho do corredor externo tem ali uma central de gases. É como se fosse uma caixa de energia, caixa de passagem. Sempre tem uma casa onde tem um quadro de energia, né? E ali é a sala de gases, não necessariamente é uma sala. É uma região por onde passa a central de tubulação dos gases, tá? Tô achando que faltou alguma coisa nesse Tá difícil essa fechadura. Vamos lá, sala de cirurgia, vou fazer a planta olhando em cima e a gente olhando e entrando nela de frente. Primeira providência na sala de cirurgia. Por onde a gente entra? Pela porta. Como deve ser essa porta? Grande, o suficiente para passar máquina com sol. Só grande para passar tem que ser maiorzinho. Normalmente portas amplas e mais.
lavado, tudo que você tem que ser lavado. As paredes, principalmente, chão, o que mais? A mesma porta que entra na mesa que sai. Menina da última mesa aí, o que mais? Como é que deve ser essa porta? Hã? Eu vou começar a chamar por nome e começar a anotar, tá? Que abre automático. Pode ser, pode não ser, mas assim, mínimo. A forma de abrir. De material lavável. Não pode ser de correr. Não pode ser de correr, tem que ser lavável. Vai ter. E aí, ainda mais? Tem que ser resistente. Assim, igual de boteco? Agora não tem leitão de correr? Não pode ser de correr. Não pode. Então, o DOF, gente, como é que está no DOF? Não. Eu li que não pode ser de correr. Ai, meu Deus, eu li errado. Não pode ser de correr. Eu li. As portas de banheiro de solução devem ser todas de correr. Mas da sala que ela tá falando. Todos no banheiro. Então, é porta do buquê. Não pode ter fecho de maçaneta. A porta tem que ser de correr. Um guia sim. Por que não pode ser porta assim, masculante? Pra ele bater. Eu tenho bater. Não, isso é embaixo, né? Mas a princípio a porta basculante ficar com uma resina embaixo. O vidro não pode ser visto. O resíduo só e pra ninguém ficar tropeçando. Imagina cada marca que põe impacto. Turbinamento de água. E a gente, ó. Se tivesse um bocado de pó, tivesse alguém fazendo um negócio de obra, né? Lixando parede. Se fizesse assim, turbinamento de ar. Não pode ter o sensível turbinamento de ar de forma alguma. Tá? E por isso a porta de correr é a mais adequada. E essa porta, ela pode ser vidro? Até pode. Mas normalmente, para resguardar a integridade e a segurança do paciente, ela é uma porta opaca, com janelinha de vidro pequena que nem aqui de vocês. Você sabe? Tá? Por que é a janelinha de vidro? Então, professor, se é você, né, resguardar a integridade, para que a janela de vidro? Para facilitar a visão. Pra quê? É igual geladeira, gente. Quem não tem geladeira daquela que vai em casa, né? Pra não ter que ficar abrindo e fechando 50 vezes. Então, a porta do centro cirúrgico, ela tem que estar durante o ato operatório fechada. Fechada. Por quê? Tudo que eu estou falando é na prova, tá? Só pra deixar claro pra quem está dormindo, está no zap, está fazendo Tá, mas exatamente o quê? Pra não passar microfone pra fora, né? Não, tem uma outra coisa. Também, temperatura também, mas tem uma coisa. A pressão tem que ser positiva dentro da sala. Pressão, troca de pressão. Como que é a pressão da sala em relação ao meio externo? A pressão da sala maior é a circulação de ar. Vamos pensar, ainda mais. Quem acha que é positivo? Eu anotei um lugar, calma aí, eu anotei a pressão aqui, deixa eu ver aqui. Dentro da sala tem que ser negativa, levanta a mão. Calma aí. É porque eu tenho Uma coisa é o fluxo interno da sala, outra coisa é o fluxo em relação ao meio Eu externo. acho que é positivo, né? É positivo. Então vamos pensar, desculpa. Vamos pensar. Se o fluxo de ar dentro da sala em relação ao meio externo for negativo, É positivo, essa sala tem que ser positivo. quando eu abrir a porta, o que vai acontecer? Vai dar. É isso que vocês querem? Então, dentro da sala é positivo em relação ao meio externo, porque quando abrir a porta, eu não quero que entre, gente. Pode sair. Aqui pode entrar outra cirurgia, pode entrar, tá? Então, o fluxo aéreo tem que ser positivo em relação ao meio externo. Isso aqui também é verdade, gente, para aquelas enfermarias de pacientes com infecção, para setores de UTI, e agora no Covid, isso se mostrou muito mais verdadeiro pra gente. Então, no Covid, a gente ficou meses com centro cirúrgico parado, por diversos motivos. Um era economia de recursos, né? Não tinha medicamento para nada. Economia de oxigênio, economia de mão de obra para deslocar para outros ambientes. Mas um dos motivos é a gente não tinha segurança. Porque essa pressão positiva, que hoje, pela normativa de dezembro de 2021, tem que ter pressão positiva nas salas, em qualquer ambiente comercial, inclusive os filtros de leite com troca de ar tantas vezes por hora. Eu devo fazer isso na minha clínica. Teoricamente, desde 2021, com a pandemia, eles pegaram a norma americana e jogaram no Brasil. Então hoje já todo mundo regular. Poucos lugares, porque até no comércio, né? Locais de grande circulação, um shopping, um comércio, deveria ser assim. Lugares que são assim em Porto Velho, as clínicas mais novas, por exemplo, reformaram na pandemia. Alpaclin, CEOP, e mais, o Hospital do Coração, está começando agora a reforma. O resto, os hospitais não tem isso nem tanto centro cirúrgico. Ele só enche o saco. Ele só enche o saco de quem eles querem encher o saco. Porque senão não tava do jeito que tava a nossa situação, tá? Só vai ficar se destacando, é pra quem quer entender. Quem quer entender não é. A babosa é assim. Eu posso reformar o assim. Então tem que ser assim, centro cirúrgico já deveria ser, tá? Essa normativa que eu falo pra vocês, ampliou isso, vocês entram no avião. Senhores passageiros, nossa cabine, ela é equipada com filtros EPA, então esses filtros EPA, isso aqui já existe, deveria existir nos centros cirúrgicos, são filtros diferenciados, com um monte de ação bactericida, fora
número de trocas do ar. Então a gente tem aqui, sei lá, quantos metros cúbicos de ar. Esse ar do centro cirúrgico, vamos lhe considerar o centro cirúrgico, ele deveria ser totalmente trocado quantas vezes por hora? De 15 a 20 vezes por hora? Vamos ficar de 15 a 20 vezes, isso centro cirúrgico, tá? Essa normativa, por exemplo, para clínica e outros ambientes, é pelo menos 8. Então, aumenta a exigência de acordo com o local, né? Qual é o risco no centro cirúrgico? Maior do que um ambiente. E aí, imagina a equipe cirúrgica dentro de uma sala de cirurgia com um paciente exposto, ainda mais tratando de via aérea, cabeça e pescoço, que eu mexo na boca do doente respira na minha cara. No hospital ele não tinha sequer essa proteção aqui. Por que pra que serve isso? Como é que é o fluxo dentro da sala? A gente falou fluxo de pressão em relação ao externo. Agora aqui dentro da própria sala, como funciona? Eu vou tirar a foto de título. O ar tem que ser como? Estão falando aqui de cima para baixo, pode ser de outro jeito? Fluxo laminar. Ou seja, tem que ser fluxo laminar. Que seja de cima para baixo, ou seja, de um lado para o outro, tanto faz. Só que na prática, até é uma questão de gravidade. De cima para baixo, normalmente é a coisa mais fácil a gente entender. Mas pode ser, também, desde que seja um fluxo laminar unidirecional, tá bom? E aí, o ar vem de cima para baixo, para não deixar a sujeira do pé subir, obviamente, e é aspirado. E além disso, ele é trocado, isso aqui é reciclado, pelo menos 15 vezes por hora. Tá bom? Como funciona o ar-condicionado de casa, gente? Esse ar-condicionado aqui. Como que ele funciona para ele gelar? A gente mora na região quente pra cacete. Ele puxa o ar aqui. Ele puxa o nosso ar aqui, gela e joga de novo. Então, ele busca economia de energia simplesmente regelando o mesmo ar. Olha que beleza para a disseminação de Covid, não é mesmo? Então, tá todo mundo respirando o ar de todo mundo aqui há muito tempo. É diferente do que o centro cirúrgico quer. Então, o centro cirúrgico, ele puxa o ar aqui de dentro, joga para fora e tem que pegar lá de fora, regelar e trocar todinho 15 vezes. Mínimo de 15 vezes. Então, isso tem um custo energético muito alto, mas é necessário para menor risco de contaminação, tá? Olha como funciona. Como que ele está jogando ar? Vocês já acham que esse fluxo é laminar? Tanto que às vezes a pessoa troca de cadeira porque o vento está demais, né? Então, esses ar-condicionados, por mais modernos, bacana, e top, caro, seja, não são apropriados para centro cirúrgico. Split normal de casa. Igual isso aqui, né? Só o fluxo direcional, no máximo ele fica assim, né? Ventilador, gente. Então lembra, turbinamento, ventilador, que seja da porta, que seja do ar-condicionado, não pode. E outra coisa que não pode, esse filtro EPA é obrigatório. Esse filtro EPA não tem ar-condicionado normal. Ele precisa de uma grande estação de ar-condicionado que vai puxar, deveria filtrar esse filtro aqui diferentão, que tem não sei o que de radiação ionizante, não sei o que lá das plantas, tratar esse ar, para daí ele poder jogar aqui pra dentro de novo, tá bom? Não tem. E vou adiante. De quanto tempo a gente deveria trocar o filtro ou limpar o filtro do ar-condicionado de casa? Não, filtrozinho, acho que toda semana eu vou dar uma lavadinha. Não, filtrozinho de fora que tu tira lá, vai coloca. Mas o de fora pode ser tira e cava lá no coloca. É só o trabalho disso aqui. Nem da treia cada semana. Enfim, ninguém faz, gente. Não lava o cabelo toda vez. Um doido ou outra mania com limpeza talvez, mas a maioria cada 6 meses tudo bem. Vamos para o gelar. Aí fala não, só que esse ar-condicionado é o mesmo que tem na maioria dos centros. Tá? Então imagina, tá tudo errado. Isso quando o ar funciona, tá bom? Porque normalmente não funciona, tá pingando. E quem tá na sala cirúrgica tá vestido com 50 milhões de roupa, né? Tá com a pijama por baixo, botou o avental, botou o ainda tem um foco de luz esquentando no pé da orelha. Então, tá tudo errado. Tudo errado. Beleza, todo mundo entendeu a questão do ar, né? Eu acho que é isso, tá? Fora o ar, olhando pra essa sala, a gente entra e dá de frente com o quê? O que vai ter lá? Um ambiente vazio. Como é que é o chão dessa sala? Olhando de cima, como é o chão? Pode ser assim, ó, como seguir aqui o desenho fala. Porcelanato, Tem que ser de superfície lisa. Tem que ser de metro quadrado. Superfície lisa, não pode ser poroso. Pode ser esse aqui, ó, esse é caro também. Esse é bonito. Por que não? Primeiro porque não pode ter as emendas aí, né? Não pode ter o rejunte. Depois porque mesmo essa pedra é porosa. Se você jogar água nela e observar, ela vai manchar. Ela absorve água. Então tem que ser um material não poroso, lavável, sem frestas. O que mais? Sem o que mais? Porque tá de errado. Não pode refletir a luz. Não pode ser condutor de eletricidade. Então, de preferência, é aquele sistema de piso de escola. Só que mesmo aquilo tem umas frestinhas, então o ideal é que não tivesse. Ou tem pisos emborrachados, nos hospitais mais novos, é aquelas mantas emborrachadas grandonas que talvez seja dessa medida, né? E ó, de propósito eu já fiz nas paredes arredondadas, não pode ter esses cantos que a gente tem aqui, nem nas paredes, nem no chão. Tá? Pode ter isso aqui, bater aqui, rodapé? Não pode. Arredondar. Pode ter esse negócio aqui pra não bater a maca,
tem que ser pintado com as cores claras. Cores claras, Pra evitar de material fadiga. lavável, limpável, né? E, Não pode consistir. claro, por quê? Pra não refletir. Não, a clara é pra evitar a fadiga dos olhos do cirurgião. Isso é o que ó, só É no livro. trabalho nesses lugares, mas tem Mais fácil de identificar primeiro, se tiver. Perfeito. Gente, a nossa cirurgia, a gente olha pro teto, tá assim, ó, tipo Jackson Lutador. Estripador. Sangue pro teto, sangue da parede, não tem que ser clara, para caso sujar, a gente conseguir identificar fácil para ir lá e limpar, tá bom? E o que mais? Entrou na sala, o que vocês viram? Mesa, é o grande palco, né? Mesa cirúrgica, não é maca, não é cama, não é cadeira. A mesa cirúrgica normalmente hoje em dia é elétrica, né? Não era assim antes, não tinha play, era manual. E ela sobe, desce, sobe a cabeça, baixa o pé, faz tudo, né? Ela tem que ficar no meio da sala e a sala tem que ter um espaço suficiente todo ao redor dela. Tem salas maiores e tem salas menores. Cirurgias de maior porte que demandam muitos equipamentos, cirurgia do ortópio que tem que entrar o ar, cirurgia cardíaca que tem que entrar material de circulação extracorpórea, tem que ser sala maior. Aí cirurgia de menor porte, anestesia local pode ser sala menor, tá bom? Inclusive essa normatização tem falando lá, olha, é no mínimo tantos metros quadrados. Se tiver 10 centímetros a menos, de nós não deixa passar. Fora a maca, mesa do instrumentador, vou colocar ela aqui do ladinho, porque a pessoa ainda está com uma mesa. É uma mesa de inox com rodinha. Mesa o quê? A mesinha do anestesista, eu vou botar aqui. Ele tem a mesinha lá que ele coloca a caixa com todas as drogas, os papéis com anotações da cirurgia. Enquanto tá rolando a cirurgia, ele tá lá fazendo anotação. Ah, o paciente tá assim, tipo um mapa da cirurgia, mapa anestésico. É o mesmo que Não, o carrinho é diferente. O carrinho normalmente fica aqui. Carrinho do anestesista, com o monitor em cima, carrinho de troca de gases, que mais? Foco cirúrgico. Foco cirúrgico. Foco, aqui ó. A gente precisa ter luz também, ó. Não. E a luz pode ser única, pode ser dupla, mas ela é móvel pra gente ajustar conforme a gente precisar. O que mais? A questão do relógio é obrigatório? Obrigatório. Parece besteira, mas é obrigatório normalmente fica aqui na cabeça, um reloginho. Porque tudo tem que ser documentado. E por mais eletrônico que a gente esteja hoje em dia, às vezes a bateria do celular acaba, ou o carrinho do anestesista também tem, mas às vezes está no horário de Brasília. Relógio manual na sala. Horário da início da anestesia. Entrada do paciente na sala, tudo é documentado. Entrada do paciente na sala, início da anestesia, início da cirurgia, começou a cortar, fim da cirurgia, fim da anestesia, saída do paciente da sala, intercorrências, tudo tem que ser documentado, porque pode ser questionado depois. Ora, o que aconteceu? Por que o início da anestesia foi às 8 e a cirurgia só começou às 9h30? Acontece. Então, tudo é documentado. Precisa de um relógio. O que mais? Mesa da enfermeira. Mesa da enfermeira. Mesa circulante, a mesa da circulante. Ah, a mesa auxiliar, ok, vou colocar. Uma mesinha de apoio aqui para quem está circulando. Carrinho de emergência, falou? Carrinho de emergência não tem na sala. As brasileiras com materiais. Hã? Temperatura é um negocinho do ar-condicionado que tá aqui na parede. Tem que ter tomada. Tem que ter as tomadas. A ventilação tá no teto. Tem uma coisa pra tomada. Já fez tempo? Tem que ter tomada, tem que ter dois conjuntos de tomada. Não, é o carrinho do anestesista, gente. O carrinho do anestesista vai ter. É dele que o anestesista coloca o frasco de anestésico para fazer a anestesia inalatória, tipo o nebulizador do anestésico é dentro do carrinho. O oxigênio, né? A régua de. Vou tirar o relógio um pouquinho, vou botar o relógio no pé. Para botar a minha régua de gases. Lembra que vocês falaram que tinha sala de gases? Tem uma régua de gases. O que contém nessa régua? Vou botar ela aqui pra gente. Oxigênio. Ela tá aqui, tá? O que tem na régua de gases? Quais são os gases que contém aqui? Oxigênio. O2, ar comprimido. Oxigênio. O que é o ar comprimido? Hã? Você que faz duas coisas. Como é que é ar comprimido? É uma linguagem comprimido, chamada? De sugar? Esse é o ar, esse é o vácuo. Então tem um sistema vácuo, onde a gente tem uma central tem um aspirador, um motor aspirador gigante, que esse vácuo é canalizado pro hospital inteiro. Mas tem o ar comprimido. O que é o ar comprimido? É o jato, gente. Para que a gente precisa disso? Para fazer as próprias nebulizações. A régua, você conecta lá um frasco, às vezes um soro, e aí põe a inalação. Então a gente pensa na inalação sempre no motorzinho, mas alguém já viu aí no hospital motorzinho? Tem, no hospital é um negócio de maior porte, então a gente tem tanto o ar comprimido, que é para insuflar ar, como o vácuo, que é para aspirar as secreções. O ar comprimido é pra quê, professora? É o jato de ar. Ah, tá. Para nebulizações, por exemplo. Deve ter outras coisas que a gente traz. Por exemplo, o ar comprimido que está no carrinho do anestesista para insuflar, ele que vai fazer a mistura entre oxigênio. Então, dessa régua, é isso que eu estou falando. Dessa régua, vai vir mangueira de ar comprimido para o carrinho do anestesista, mangueira de oxigênio e até a mangueira. Então, tem um monte de conector aqui e o carrinho do anestesista que faz a mistura toda, tá? No carrinho do anestesista tem. Às vezes o carrinho do anestesista já está no ventilador.
é uma mistura. Então tem um monitorzinho, uma telinha aqui, com frequência, barará, vem pra cá pro paciente, manguito, vem pra cá pro paciente do monitor cardíaco, aquele negócio que cola assim, pra ver monitorização cardíaca. Se tiver uma PVC, medida de pressão venosa central, vai conectar aqui, não no manguito. Aqui vai ter a mistura dos gases anestésicos. Aqui vai ter, aqui pra baixo é só carretinha de guarda, de larinho, guarda de guedel, guarda do material que você pode precisar. E aqui em cima, aí aqui ele tem os valores, a cal que filtra o ar que passa, e é os tubos que chegam aqui do paciente inflado. Então tem o tubo do paciente e conecta esse tubo ao carrinho de anestesia, através desses filtros, dessas mangueiras também, tá? Então o carrinho de anestesia é ventilação, gases e monitorização. O que mais? O que tá faltando? O quê? Prateleira. Não pode ter mais essas coisas complicadas na sala de cirurgia, tá? Por isso que se precisar, a gente tem a mesinha ou rodinha da circulante, porque precisou da sala, mesinha sai inteira, tá? Não tem nada que seja fixo. Na sala de cirurgia, a única coisa fixa é no teto, que antigamente era só os focos. Hoje em dia, muito mais coisa. Então, quando era uma cirurgia por vídeo, a gente antes, lá na sala de guarda, tinha o trole, a gente chama trole de vídeo, que é um armário com rodinhas. E aqui em cima, a primeira coisa, TV. Depois, uma prateleira com um equipamento de vídeo propriamente dita, de onde saem os cabos para a câmera. Aqui embaixo, um equipamento só de luz, uma fonte de luz de fibra ótica, para cirurgia também. Aqui embaixo, precisa de gás carbônico para insuflar o abdômen para você fazer cirurgia por vídeo. Então, conecta aqui o cilindro de CO2 nesse equipamento e a mangueira sai desse equipamento para o paciente. Então, antes, qual a sala que está falando a cirurgia de vídeo? Sala 1. Caminho lá para sala 1. Para 2. E assim, então você tinha um equipamento com trole de vídeo, tinha 2, 3, sei lá quantas coisas. Os hospitais mais modernos, o Hospital do Amor, eu acho que tem uma sala preparada, acho que uma só, com protocolos de todas as salas são. Além dos focos, a gente tem aqui TV, monitor cardíaco e pode ter uma tela de TV na parede. Tem que ter computador, hoje em dia tem computador não tem diferença em acessório, pode ficar na parede, tá? Então o computador é pra quê? Pra fazer o computador e a TV, né? Normalmente o computador espelha, a TV espelha o computador. Pra ver exames do paciente, pra ver uma tomografia, pra ver os exames laboratoriais, pra ver evolução, pra ver o prontuário eletrônico, né? Que hoje em dia tá atendendo pra isso. Então na cirurgia, eu não tô achando aqui, sei lá, um tumor, quero ver de novo a imagem, liga aí. Então, antigamente pega a chapa aí, bota aí outra luz. E assim, hoje a gente consegue isso na TV. E aqui é ligado ao sistema de vídeo. Então você tirou do chão algo que ficava atrapalhando essa torre aqui. Tá tudo já agora aqui em cima. Inclusive, ó, o que tinha do lado do paciente? O negocinho que ia andando assim pra soro, lembra? O negocinho de suporte de soro. Já tem suporte de soro aqui em cima também. É todo chique. Deixa vocês entraram um pouco mais, bem legal. O que mais tá faltando? Pra fazer cirurgia, a gente precisa do quê? Bisturi, que bisturi? Tem caminho do bisturi. Mas tem elétrica. Então, normalmente toda sala de cirurgia tem um carrinhozinho, que é pequenininho, é dessa altura aqui, carrinho pequeno, com um eletrocalder em cima, que normalmente fica na posição do pé do paciente, tá? Aí posso ter equipamento de laser, posso ter equipamento da URO, dependendo do tipo de cirurgia, o bisturi é diferente, posso ter um motor, às vezes eu vou fazer uma cirurgia óssea, eu preciso do motorzinho da serra, tá? E aí vem o aspirador, ou para aspirar secreções, aspirar sangue, ou para fazer a lipoaspiração. É um outro equipamentozinho, outro caminho, um equipamento de aspiração, do outro pé. Tudo com rodinha, tudo móvel, tudo preciso também. Tem a cadeirinha do anestesista aqui, fica lendo ações, lendo livro, desoculta, anestesista, investigou na bolsa. E mais? O hamper é bom, gente. O hamper, ele costuma ser só uma estrutura metálica, tipo um aro redondo de ferro, que tem 3 hastes com rodinhas. E aí a gente traz ou sacos plásticos, ou sacos de tecido, e só coloca a boca deles assim em cima, porque você vai jogar. Vai ter o lixeiro de lixo sujo mesmo, hospitalar, lixeiro branco, tá? Lixo hospitalar, saco branco. Lixo comum. Posso ter um lixo comum dentro da sala de cirurgia? Posso, gente. Oxe, você sabe quanto custa aquela porcaria daquele lixo hospitalar? É uma fortuna. Inclusive, tá faltando aqui, ó, pendurado na parede, caixinha amarela. Caixa de descarte de pétalos. Caixinha amarela em todo lugar, toda sala cirúrgica tem que ter para descartar pétalos cortantes. Eu vou ensinar para você, eu sou uma pessoa detalhista de natureza, tá? O que eu puder fazer economia, independente de qualquer, eu vou fazer. Então, o meu professor de técnica cirúrgica me ensinou o quê? Terminou de usar o fio? Tira a agulha, corta sua agulha. A agulha vai pro pétalo. O fio vai pro contaminado, saco branco. Usei uma seringa com agulha. Qual que é? Para fazer medicação, puxar sangue. Desconecta a agulha pro pétalo, seringa pro contaminante. Eu não sei, na verdade, vocês quanto custa, mas é tipo muito absurdo. Então, 1 quilo de lixo do saco preto, que é o lixo normal, deve custar. Então, me ajuda a procurar isso? Quanto
vai pro hospital. Não, mas o hospital não. E eu já quero até ampliar. Se eu tiver curiosidade de achar o contato de lixo do nosso estado, hospitalar, o Saco Branco. Agora procura de. Isso aonde? Isso onde? Do governo de onde? Do estado de Rondônia? Então isso é um mínimo. É um mínimo que deve estar muito mais baixo. 13. Tá, saco preto, então vamos lá. 13, vamos subir. Aí o saco branco? 800. Olha aí, tá muito bravo. Agora acho que pra mim, pelo amor de Deus. Eu me desespero mais ainda pra vocês. E eu queria, inclusive, achar o contrato do nosso estado. Se duvidar, tá em sigilo. Ninguém nem acha, né? Gente, é muito caro. Olha a diferença disso pra isso. E vocês acham que o ferro, que é o mais pesado e teoricamente mais alucinado, vai ser quanto? É muito caro. E sabe quem paga? É Roma. Então, eu acho que não custa nada, sabe? Não é aliás, é eu também que tá lá. E a gente só dá valor pro custo hospitalar, pro custo do SUS, quando a gente vai comprar. Então a gente vai lá do SUS, a gente reclama do SUS, que tudo é porcaria, que nada presta, vai fazendo curativo na enfermaria, vai com um monte de gás, clorex, joga, faz aquela lambança, aquela gastança, dá pro paciente, leva pra casa, vai um dia na farmácia e compra, quanto é um pacotinho de gás? Vai fazer um acesso, vai fazer uma dipirona na veia. Vai comprar equipo, um soro, uma seringa, um gel, um alicate, micropólio, gás, cara, é caro pra caramba. Pra você fazer uma injeção, essas besteirinhas assim custam R$50. E a gente usa de bolo no SUS, tá? Então tem que lembrar que sai do nosso próprio bolso. E com certeza super faturado. Se custa na farmácia você comprar assim, o do SUS custa 3 vezes mais. E a gente que paga. Só para tirar os 3 2 milhões e meio a pouco ainda, mas eu acho que em breve eu vou descobrir que eu vou ter que contratar pra mim, pra vocês. Só que eu queria saber o do estado. Esse é que tem curiosidade, porque eu tenho certeza que é muito mais caro. Então, por isso, por favor, inclusive. Não, deixa eu falar. Mas. Faça a parte de vocês, só, tá bom? O que mais? Oi? Lá no bloco são 2 mesas instrumentais, 2 mesas para limitador e um reunião auxiliar. Normalmente tem 2 mesas mesmo. Por quê? Uma normalmente a circulante abre o material, ela abre lá o pacote de campo, abre a caixa, abre não sei o que, ela sai abrindo, vai jogando tudo lá, abre gás. E aí a pessoa que vai entrar para instrumentar, ela pega primeiro ela pega a primeira roupa, a primeira opa para se vestir. Depois ela vai pegar a primeiro campo, que normalmente é duplo, para botar na mesa dela de fato para fazer a instrumentação. Então normalmente são 2 mesas, tá? Uma é da bagunça, a outra é de fato a mesa de instrumentação mais organizada. Vamos para a equipe? Eu acho que a equipe foi. Equipe cirúrgica, gente. Quem compõe minimamente a equipe cirúrgica? Cirurgião, anestesista, primeiro auxiliar, instrumentador e ambulante. Quem é o auxiliar? Pode ser o professor? Então, vocês falaram, outro cirurgião, precisa ser especialista? Exatamente. De preferência cirurgião. Mas pode ser qualquer médico. Porque você ganhar o CRM de vocês podem tudo. Até que vocês sejam processados. Mas pela legislação brasileira, o médico formado, ele é capaz de decidir tudo. Desde que ele se respalde e faça bem feito. Tá? Agora, se der merda, ele pode ser processado, porque o código de ética parou, o CRM parou, mas o mundo não parou. Então, os juízes não levam em consideração apenas as coisas do CRM, né? Levam outras coisas também. Então, a princípio, é o médico, por isso que o presidente pode. O questionamento do outro apoio, o presidente não pode. Olha, eu tenho que aprender. Se ele não estiver lá, não há cirúrgico. Só olhando? Não. Então, o presidente é médico. Não é à toa que ele pode sim aqui, tá? De preferência, outro cirurgião, e se for especialista, melhor ainda. Se a cirurgia for de maior porte, maior complexidade, é interessante que seja outro cirurgião. Por quê, gente? Por que precisa de outro médico auxiliar? Porque se o médico está fazendo cirurgia, está acontecendo muita coisa do médico, outro assunto. Porque todo mundo é humano, não pode passar mal. Então, o marido da minha amiga que é anestesista desmaiou no meio da cirurgia, descobriu que tinha Covid dessa forma. Tem colega cirurgião que já desmaiou no meio da cirurgia. Eu já passei mal algumas vezes, tem que sair do campo, sentar. Então, todo mundo é humano e pode ficar doente, pode ter mal-estar. Se o paciente diabético, você for outra pessoa. Não precisa ter um médico, nem seja para fechar. Olha, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas vou fechar o paciente e continuar no momento. Mas no mínimo isso. Quem mais? Anestesista. No Brasil, tá? Tem países, como a República da Bolívia, que não tem a especialidade de anestesista. É um técnico em anestesiologia. É um profissional ou tipo técnico de enfermagem que é orientado pelo médico e aí faz anestesia. Tá? Instrumentador? Quem é o instrumentador? Pode ser enfermeiro, pode ser um técnico.
Técnico de enfermagem, pode ser interno? Ou técnico. Mas vão aprender também. Só fazendo. Não tem enfermeiro, tá, gente? Muito raro. Porque a enfermagem, a gente mora num capitalista onde o dinheiro que manda. Então, o enfermeiro agora ainda tem teto, o piso da enfermagem, que no nosso Brasil, infelizmente, foi um tiro no pé, porque a princípio era para melhorar o salário da classe. Na prática, muitas instituições não tiveram como manter, tiveram fazer enfermagem. Então, você acha que vão pagar enfermeiro em cada sábado? Enfermeiro é só o enfermeiro-chefe sem de TRA. Mão de obra do técnico de enfermagem é, sei lá, 4 vezes mais barato, ou mais. Tá? E é por isso mesmo. Interno, por isso que. Quem mais? Quem é o circulante ali? Tu acha que o enfermeiro Vai ser um técnico de enfermagem. Vai ser um técnico de enfermagem. Não, e é chique. Ah, mas esse cirurgião em questão tem seu auxiliar médico? Mas ele tem que sentar no auxiliar médico. Ah, mas aí é um problema particular da sua cidade, tá? Algo de errado aí nesse lugar, tá? Normalmente é assim, isso é o mínimo, tá, gente? Existem cirurgias de maior porte que precisam de um terceiro auxiliar, um quarto auxiliar, cirurgias que precisam até de troca de equipe, mais de uma equipe, né? Vocês veem lá na TV, primeira cirurgia de transplante de face. Viram isso na TV uma vez? Há uns anos atrás. Cirurgia de não sei quantos mil, passou a última, lá em Ribeirão, separação dos gêmeos siameses pela cabeça, cirurgia de, sei lá, 24, sei lá quantas horas foram. Não tem como manter a mesma equipe, então tem que ter mais de uma equipe. Porque troca, o cirurgião sai, vai ficar dormir, enquanto o outro entra, vai. Posição da equipe. Vamos jogar as coisas. Aliás, vamos deixar nessa nova equipe. Quem é o circulante, gente? Técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. E qual é o lugar dele? Vamos aqui, vamos botar a galera aqui. Onde, primeiro, qual é a cirurgia? A princípio, para vocês, cirurgia padrão é a laparotomia, tá? Que é uma cirurgia onde está sentindo em qual posição? Segundo dorsal, pezinho, perna, barriga, tórax, cabeça. Tórax, cabeça, braço. E como é que fica os braços dele? Então tem um suporte para o braço aqui, e a pessoa, senão o braço cai, camisa estreita. Então tem suporte de braço, fica o braço aqui, braço lá, barriga, perna no lado, perna no outro. Para onde vai o cirurgião? A cirurgia ela parou. Em relação ao paciente, tudo que a gente falar em relação ao paciente, ele está onde? Onde que é direito? Aqui ou aqui? Lado direito do paciente, nessa posição ou nessa? Ou nessa? Lado direito, porque o cirurgia de abdômen, então imediatamente em frente ao abdômen do paciente. E isso aqui tem que ser na classe, não está atrapalhando. Vamos lá? Depois, auxiliar. Do outro lado. Na frente do médico, do outro lado. Do lado esquerdo. À frente. Quem é o próximo? Anestesista está onde? Sai daqui, na cabeça. Na cabeça. Deveria ficar dando pitaco, e ele some. O que mais? O suplementador está onde? Auxiliar. Primeiro auxiliar. E alguém acha diferente? Fica do lado Na perna. Aqui? do lado oposto do cirurgião principal. Quem pega do lado? Quem pega também? Ela é a cirurgiã, ela é a auxiliar que não tem outra. E o paciente está aqui no nosso meio, e eu sou instrumentadora. O instrumentador sempre deve estar de frente também ao cirurgião, desde que não atrapalhe o auxiliar. Porque quando ela medir, ela é a maior estrela da cirurgia, né? Então, ela vai estar trabalhando aqui e vai pedir a coisa, só vai fazer assim, às vezes ela vai nem olhar, vai nem falar, vai fazer assim. Então, eu tenho que estar de frente para ela. Vocês querem assim, entendeu? E a mesma coisa, para eu passar para ela, eu vou ter que passar coisa para ela também, eventualmente sim, porque ela é cirurgia também, só que é mais difícil, você é dessa é remota, tá vendo? Até quando ela pegar, muda, não sei a mesma coisa na outra sala, porque, e normalmente a gente é assim, ó. Então, e outra, isso aqui é um bisturi, que tem volume fotografiado, que tem ponta, então a gente está passando aqui bem tranquilo. Na hora da cirurgia, tem sangue, tem gordura, que faz tem deslizar, então é mais fácil de não ter erro, de acontecer a entrega quando é de frente, do que quando a gente está aqui de lado, mesmo de lado do outro, tá? Então, o instrumentador está sempre ao contrário do cirurgião, e a mesa dele vai estar onde? A mesa estava aqui, começou a cirurgia. Antes de começar a cirurgia, gente, o paciente despido na mesa, anestesiado, certo? Primeira providência é anestesiar o paciente. Aí, se tiver alguma monitorização, alguma coisa adicional, tipo passar sonda vesical, não vai passar antes grudado? Não, vai judiar ele. Então, aí agora vai passar sonda, vai pegar PAI, vai fazer o que tiver, pegar acesso central, tem cirurgia que precisa antes, outro não. Aí, nesse momento, o paciente anestesiou, aí o cirurgião vai lá para fora se lavar. Só que nesse momento, a instrumentadora já tem que estar com a mesa terminada, ou terminando. Porque o cirurgião posiciona o paciente antes de entrar. Então, depois que o anestesista falou, beleza, tá liberado. Aí ele vai posicionar. Quando é barriga, não tem muito como posicionar. Ou então o próprio circulante posiciona, puxa o braço mais pra cima, arruma aqui um fio que tá passando na frente. No meu caso, que é pescoço, é fundamental
posicionamento. Então eu tenho que colocar um coxinho nos ombros, estender a cabeça, colocar, às vezes, colocar uma rodinha na cabeça, às vezes eu tenho que até colocar um turbante, que a gente fala que é um mistério na cabeça, porque eu viro para um lado, viro para o outro. Então, eu sou a última a entrar em campo. Então, enquanto o meu paciente não está posicionado do jeito que eu quero, eu não entro, eu sou a última, sempre. E daí, eu vou me lavar. Quando eu chego na sala, o instrumentador já está totalmente preparado e, se for o instrumentador padrão, ele vai me ajudar a vestir, inclusive. Colocar a roupa, colocar, inclusive, a luva. Tá? Ou eu vou vestir sozinho. Quem vai pintar fazendo serviço do paciente? Ele está desnudo. Enquanto eu estou me lavando e me vestindo, a circulante vai fazer a degerminação do sítio cirúrgico. Então vai com uma esponjinha e com clorex degermante, ensaboar lá, lavar com vontade as partes que a gente vai envolver no sítio cirúrgico. Tanto a região do sítio cirúrgico como um pouco no além. Tá? Ela tira o excesso, como acontece no sexo, a gente vai falar sobre isso em anestesia. É só para explicar para vocês os passos de como acontece. E enquanto ela termina isso, eu terminei de me vestir. E daí agora eu vou pegar o Geron, que é a pinça de antisepsia, a cubinha, ela vai colocar para mim um produto aqui, por exemplo, um clorexidina ou aquoso ou alcoólico, para depender do sítio cirúrgico, e aí eu vou fazer a antisepsia. Então o paciente está nu, sobre a maca, sem nada. Então ele está contaminado. Eu já não posso encostar aqui na mesa, desculpa, eu não posso encostar na mesa. Então aqui, ó, por isso que a pinça é grande, e eu vou fazer a antisepsia, tudo paramentado. Terminei de pintar, aí a gente coloca os campos sobre o paciente. Tá? Colocou os campos, agora sim, aproxima a mesa, a gente fala, traz a mesa. E aí a mesa não está aqui no cantinho, mas tem que fazer barranco, porque tem que precisa de área útil para se vestir, se contaminar. Então por isso que quando vocês forem fazer as coisas, eu falo, levanta os braços, levanta as asas, afasta a mesa, porque vocês vão contaminar. Então a gente precisa de espaço para fazer tudo isso. A mesa está no cantinho. O paciente está todo cobertinho agora, protegido, só a barriga de fora, tanto para cá, tanto para cá, tanto para cá, só a barriga de fora. Traz a mesa. Aí ela vai tirar essa mesa daqui e vai posicionar colado a mesa assim. Tá? Vamos lá, Kevalinho? Por 6 meses, ou seja, estávamos pagando, ou estamos, não sei, uma licitação emergencial, 12 milhões de reais ano por esse lixo aqui. Então, por favor, vamos fazer economia, jogar cada coisa no seu lugar, porque sai do nosso bolso esses 12 milhões de reais, ao qual a gente não tem direito nem a um cafezinho, não é verdade? Vocês não passam fome, vocês vão entender o que eu tô falando, lembra de mim, morre de fome, às vezes tem que ser lá, eu passo fome, eu pego aqui, vou dividir uma marmita contigo. Tá, vamos lá. A pergunta era, agora a mesa do instrumentador, né? Por que ela tá de lado aqui? Por que eu não posso fazer isso aqui, ó? Vou botar a mesa assim, mais ou menos, o instrumentador tá aqui. Então, tá longe, tá? Porque às vezes o instrumentador, ele não tem só que instrumentar. Tem que ficar barriga no canto. Depois que a gente cobrir o paciente, gente, aí a gente pode encostar. Deve. Porque se cair, ó, cai em cima, tá? Então a gente tem que estar, a mesa cirúrgica é estreita, a gente está tete a tete aqui.
forçada. Por isso que a mesa, os campos sempre não pode ser um campo rente, assim, ó, só em cima. Ela tem que sobrar uns 20 centímetros, tá? Porque vai encostar no campo do paciente também, não pode ser rente. O pessoal da cirurgia geral põe até o chão. Eu não gosto, eu acho exagero, a gente se tropeça, a gente pisa. Eu acho que 50 centímetros é bem razoável. Aqui tem uma mesa que a gente cobre uma mesa, aqui até a metade, mas sem encostar no chão. Até porque às vezes a gente tem que acessar a base da mesa pra usar sei lá, subir a mesa, o controle remoto de sabe onde está, ou tá escondido, tem que ir lá no pé da mesa, acionar os botões, tem que passar um pedal do eletrocautério, que às vezes é no pé, às vezes é no mão, mas às vezes ele é no pé. Passa pro lado de cá, passa pro lado de lá. Então tem que ter uma parte livre aí embaixo da mesa pra gente enxergar. Se o interno não estiver instrumentando, ele pode ficar no lugar mais próximo para ele visualizar, pode ser do lado do cirurgião. Pode ser. Aqui, se ele estiver do lado de fora, ele pode ficar aqui na mão de cabeça, no melhor lugar, porque é a cirurgia de abdomitório, no lugar da anestesista. Aqui normalmente é o campo, né? Na cirurgia abdominal, a cabeça do paciente fica fora do campo, em contato com a anestesista, e aqui tem o campo, você pode ficar aqui com segurança. E a mesa, gente, ela é montada com uma lógica temporal dos tempos cirúrgicos. O que é tempo cirúrgico? Qual é a primeira etapa de toda a cirurgia? Diérese. O que significa diérese? Abertura dos tecidos. Então, incisão é diérese, secção é diérese, difusão é diérese. Entenderam as diferenças? Incisão, eletrocoagulação, às vezes é o próprio bisturi elétrico, ele tem funções dele. Tem a função corte, tem a função coagulação. Dentro da função coagulação, eu tenho uma coagulação fulgurante, que ela é mais focada para corte, apesar de ser coagulação. Tem a configuração spray, que ela mais só queima a superfície, tá? Então, às vezes, não é incisão propriamente dita. Então, ó, incisão, bisturi. Secção, tesoura. Cisalhamento, cinzel, para criar uma fratura. Tudo isso é diérese. É criar espaços, abrir espaços, seccionar tecidos, separar tecidos, tá bom? E por isso esse, obviamente, é o primeiro passo cirúrgico. Normalmente essa parte tem grandes, mas eu gosto de colocar sempre os 6, porque toda mesa de instrumentação ela é retangular. E não dá pra gente botar só em 4, é muita coisa pra gente colocar só em 4. Então o raciocínio eu acho que fica mais legal em 6, tá? Então, primeiro, diérese. Quais são os instrumentais que vão aqui para a área da diérese? Pinças, bisturi, Vocês perceberam que eu coloquei ela assim, né? Vamos simular que eu sou instrumentadora e meu paciente está aqui, ó. Cabeça ali, cirurgião ali, auxiliar aqui. Aqui eu pego doente praticamente as pernas. Meu sonho é a mesa está aqui. Cirurgião tá lá. Eu estou exatamente como nosso desenho. Por que um está aqui e um não está aqui? Porque os campos cirúrgicos das etapas, elas começam sempre o mais próximo do cirurgião. Então, mais próximo dele, mais próximo de mim, o 1 é aqui. O 2 é aqui. O 3 é aqui. O 4 é aqui. O 5 eu sei que é por isso que é assim, né? Esse negócio parece meio doido, vocês viram a primeira vez. Agora, se isso a cirurgia já parou, normalmente cirurgia de linha média, cirurgião se põe à direita. Por quê? Até uma questão que a maioria das pessoas são dessas, deve ter algum raciocínio assim. Porque direito, sei lá, direito, a gente sempre pensa em primeiro direito e esquerdo. Agora, a cirurgia foi uma colectomia esquerda, um morro de colo esquerdo. Na verdade, as cirurgias abdominais, a gente dá para realizar tudo lá direito. A gente cria esse padrão na cabeça e assim. Algumas outras cirurgias, cabeça e pescoço, ortopedia, que precisam de uma tórax, tem uma lateralização, e daí o cirurgião realmente muda. Então, a minha cirurgia, vamos apagar aqui e vamos para as cirurgias cervicais. É tudo diferente. É tudo diferente, mas é igual. Então, a minha mesa é igual. Meu paciente vai estar aqui. Perto do meu paciente. Como é que vai estar meus braços? Ao longo. Se chama de ao longo. Por quê? Não entra se o braço fica aberto. Então, o anestesista, enquanto está anestesiando, pegando a sede para dar, deixa meu dente assim. Por isso eu tenho que esperar o anestesista liberar. Quando ele terminou tudo, botou o oxímetro do dedo também, botou o manguito no outro braço. O manguito fica e o acesso pode ficar no mesmo braço? Se eu botar o manguito aqui à direita, aliás, o acesso sempre é prioridade. O acesso está aqui no braço esquerdo, o manguito tem que ficar colado. Por quê? Porque ele vai ficar insuflando a casa assim, sei lá, nas minutos. E você não pode parar o fluxo de medicação, né? E o oxímetro de dedo, de pulso, tem que ficar encolando. Por quê? Pelo mesmo motivo. Na hora que o trem insuflar, vai dar hipoglicemia, você vai ficar desesperado. E é por isso. Então, botou tudo que precisar. Aí eu vou botar o bracinho do meu paciente junto ao corpo, só que ele tá. E se ele for um paciente grande, o braço cai também. Então, eu faço um trouxinha, tipo bebê. Boto um passante embaixo, que é um tecido. Tanto que ajuda a passar, e no meu caso, eu prendo o paciente assim, bonitinho. Rolo ele, trouxinha. Prendo ele com tecido, assim, abraço ele como se fosse uma toalha. Depois eu coloco meu coxinho, arrumo a cabeça dele na posição que eu quero. Se a cirurgia for tireoide, eu começo, então, eu me posiciono aqui, no pescoço. Os campos dele, nesse caso, vão estar assim, ó. Tórax, tudo coberto.
depois eu venho com outro tampo e cubro a cabeça. Então eu faço um tampo assim com um lado, venho com o outro, eu uso só 3 para não ficar pesado. Posso usar 4 se eu quiser. E deixo exposto só o pescoço. Vou aqui pro lado direito do doente, faço o lado direito, faço o que eu conseguir até o lado esquerdo, só que assim, nele. É muito delicado e é lateral profundo. E o buraco da cirurgia é pequeno, não tem pescoço toda vez, um buraquinho de 5 centímetros. Então, para ter segurança, eu troco de lado. Vou trocar. Aí eu vou pra lá, o fulano que tá me ajudando vai pra cá, e aí eu troco de posição. Meu instrumentador tá onde? Então eu tava aqui, né? O auxiliar tava aqui. Meu auxiliar estava aqui. A mesa de instrumentação, gente, normalmente eu deixo por aqui e meu instrumentador vem pra cá. Porque como não tem gente sobrando, eu preciso que o campo cirúrgico seja muito bem feito, muito bem dado. E só o auxiliar não consegue dar esse campo. Então eu tiro o instrumentador, só que assim, é algo particular meu. Eu tiro o instrumentador e ele vai me dar campo e eu fico no céu certo. E como eu falei pra vocês, meus instrumentais caem de cima de mim, do paciente. Porque o tórax normalmente, né, é assim. E o instrumental, quando eu ver, não tem mais pinça, tudo cai no chão. Eu posso usar uma mesa de malha. O que é uma mesa de malha? É uma mesinha auxiliar, que é uma bandejinha, como se fosse uma bandeja de nós, que tem bandejinha de nós, que tem de pé, com rodinhas. Eu cubro ela com um tecido estéreo, com um pedaço de um campo, enfio ela em cima aqui do tórax do meu paciente, enfio ela embaixo da mesa. E monto os principais instrumentos, eu faço mesa de instrumentação auxiliar, que eu vou ficar no processo, eu me pego. Tá? Ou, quando não tem isso, e aí eu tenho algo mais moderno, eu tenho uma manta imantada. É uma manta de borracha, um tapetinho de borracha, que é repleto de ímãs e é esterilizável. Eu ponho em cima do paciente porque ele é móvel, porém ele não cai, porque ele é emborrachado. E aí minha mesa de instrumental é ali, jogando aqui em cima. Tá? Então são particularidades do computador, tá? Que é coisa nova. Minha mesa continua ali, porque agora está em fundo do doente, independente do lado que eu estiver, tá aqui. E eventualmente precisa de material que não coube ali, aí eu venho do lado. Tá? Normalmente, quando o cirurgião está à direita, a mesa é montada aqui. Agora o cirurgião mudou de lado. Agora é lá, porque a mesa agora está aqui. Entendeu? Todo mundo entendeu? 1, 2, é invertido. Quem faz isso aqui? Ninguém. É muito tic-tac com a nossa cabeça, tem que inverter nossa cabeça inteira. Eu acho que isso aqui é uma bobagem, desnecessária. Na prática, mantenham esse aqui, que é o mais utilizado, porque a maioria das vezes não vai dar direito, porém você tem que saber. Porque isso pode cair em prova, alguém pode querer falar assim, sabe? Aí você fala, não, eu sei, só que normalmente não troca, mas eu sei que deveria ser invertido. É sempre ao contrário do cirurgião e sempre o que tem que estar próximo ao cirurgião. Então, aqui o cirurgião está lá, então um é aqui. Mas se o cirurgião estiver lá, um é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só isso. Sem questão de ordem, vocês têm que fazer, beleza? Não precisa. Aprendam só uma forma bem feita que está ótimo. Vamos simular. Vem cá. Atores, quem quer vir? Vem, pode dizer. Então, aqui, vamos fazer que... Vamos lá na minha mesa, aqui é uma mesa quadrada. Vamos lá. Cabeça do paciente, cirurgião principal, vai lá, cirurgião auxiliar, instrumentador de posição. A prova é assim, tá? Segura um negócio mais bem, tira a cabeça. Usando a mesa. Certo? Lá parou, cabeça, eu, auxiliar, instrumentador. Pega os coloca como se fosse a sua mesa. A mesa dela tá aqui, acaba aqui, né? Então a mesa dela vai estar pra cá, e eu aqui pego tudo envolvido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lindo, porque eu tô aqui, tá mais perto de mim, né? Agora, vamos inverter. Eu, cirurgião, eu sou auxiliar, então você se posiciona pra cá, porque a instrumentadora tá sempre do lado contrário do cirurgião. E agora, como é que eu mudo bem? 1, 2, 4, não. Agora mudou. 1, não, ó. Antes, 1 era aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou errar. 1 agora é aqui, não é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sempre mais perto dele. Tá? Besteira, não precisa. Só precisa saber quem perfil. Na prática, faça sempre daquele jeito ali. Qual é? Então, gênese é separar. Qual é o segundo? Assim, aí quais são os... Incisão, bisturi, que mais? Ó, isso eu quero que vocês vejam bonitinho, façam resumo, vejam fotos, coloca a fotinha, faz um arquivo já de Word lá. Bisturi, cabo de bisturi, qual tem? Número 3, número 4. O 3 serve para qual lâmina? Já vi as lâminas, tá? Já estudem isso para chegar na prática e só ver ao vivo. Porque se deixar pra prática, vocês não dão conta. E o laboratório não é tão legal quanto vocês imaginam que é. Não é tão pronto à disposição pra vocês chegarem lá a qualquer momento. Então já faz isso. Então, bisturi, cabo de bisturi. Tem o 3 e tem o 4. Pode. Das aulas pode, não na prova. Claro, pode. Então tem cá, aí vem as tesouras. E aí vocês vão ver, tem dois tipos principais. Tem um monte de tipos de tesoura, tá, gente? Os principais, Metzenbau e Maio. Tá bom pra vocês? Vai ter uma que parece tesourinha de unha, que é tesourinha de íris. Vai ter uma estranha com
curvaturas em que apose. Vai ter vários para vocês, vai ter vários. As pinças de dissecção anatômica. Aí, gente, vai começar a briga. Professora, eu falando de tal fez assim. Professora, eu vi assim do outro jeito. O vídeo do YouTube lá do Einstein tá de tal jeito. O vídeo da enfermagem, da veterinária. Vai ter 50 milhões de formas de fazer. No momento, eu sou superiora. Então, vocês vão aprender o meu jeito. E eu vou falar o porquê que eu aprendi assim, porquê que eu faço assim. Quando eu encontrar vocês lá no internado, vocês já vão fazer de outro jeito. Porque vocês já levaram cartaz de outros médicos lá e vão fazer o jeito dele. Entendam. Não é certo ou errado, na verdade eu vou explicar pra vocês porque que eu acho que o meu é o certo. Mas, não quebra a cabeça. No final vocês vão ter um monte de jeito diferente. E no final da paçoca toda, se alguém virar cirurgião, vocês vão acabar escolhendo o jeito de vocês. Só entendam o porquê que é do jeito e não do outro, entendeu? Então, as pinças são retas e curvas. E elas têm ponta, corpo, articulação e anéis. Nem todas são assim, algumas são. Então eu quero que vocês vejam quais são os componentes das pinças. Isso é uma lida na vida, tá? Onde a gente usa as curvas, onde a gente usa as retas. Aí, por que eu comecei a falar isso? As pinças de dissecção anatômica, o nome delas são isso. Por isso eu repito, eu tenho na cabeça de vocês. Vamos usar simplesmente como anatômica ou dente de rato. Vou resumir o nome delas. Mas o nome dela, quando vocês vão comprar na internet, tem que colocar inteiro. Pinça de dissecção anatômica com dente de rato. Tá? E por que eu falo isso? Porque a maioria dos cirurgiões barbeeiros não usa as pinças para o passo de diérese. E por conta disso, eles acabam colocando ela somente aqui na síntese. Mas tá errado. Tá errado por quê? Porque nas cirurgias bonitas, como na da cabeça de pessoa, cirurgias delicadas, cirurgias plásticas, e inclusive para dissecção de cadáver, no estudo, vocês usam as pinças para auxiliar a abertura, tá? Então, tanto o nome delas é pinça de dissecção, tá bom? E dissecção é o mais fácil da diérese. Então a gente coloca elas aqui. Então primeiro vem as menores, sempre da menor para maior, da mais delicada para mais grosseira, da ascendente para fundente. Então vão ter várias. Então primeiro, dissecção anatômica. Mas é bastante frequente também as pinças de Addison, que é a que eu sugeri para vocês comprarem, que são umas que a gente usa mais na plástica, para as pessoas, elas são mais gostosas, menorzinhas, e tem função igual, só que são tecidos mais delicados. Na geral, é barriga, coisa grosseira, são por isso que eles usam só a anatômica tradicional. Depois vem as pinças de hemostasia, que é o número 2. O que é passo de hemostasia? O que significa hemostasia? Controle de sangramento. De quais formas eu posso controlar sangramento? Fala, você está fazendo, pensa aí a introdução. Definitiva ou temporária? Tá. Temporário primeiro. Formas de hemostasia temporária. Garroteamento, é uma ou mais. A pinça, porque você tem que tirar a pinça do comendo. Com a pinça você faz o clampeamento vascular com pinça. Depois disso, como é que você tira a pinça? O que você faz para tirar a pinça? Sutura. Mas quando eu estou falando de um vaso, eu tenho antes da sutura, porque a sutura é aproximar as bordas. Só que quando eu estou falando de um vaso que está sangrando, dá para emendar ele? Até dá, microcirurgia. Na prática, isso é coisa extremamente selecionada para cirurgias reconstrutivas, para amputações de membro, e sequer a gente faz em Rondônia. É bem complexo mesmo. Então, infelizmente, a maioria dos vasos que estão sangrando vão ser ligados. Ou seja, vaso jorrando aqui, né? Você veio com a pinça, clampeou. Depois você vai vir com um fio, normalmente na mão, daí não sutura por isso, porque sutura é juntar as bordas. Você vai vir com um fio, normalmente na mão, mas pode ser um fio agulhado. Existem técnicas para vasos mais calibrosos e mais arriscados, que a gente não dá só o fio na mão. Segura pra mim assim, e deixa de pé. Então a clamp dela tá ali no vaso, eu pego o fio na mão, passo ao redor, técnica de sutura na mão, que vocês vão aprender, amarro. Aí tira a pinça. Então só depois que eu amarrei, ou seja, aquele vaso vai perder função. A função aqui é hemostasia, somente, tá bom? Sim, ela perguntou se vai perder a função. Vai, aquele vaso ele não tem mais função. E aí como que vai ser para sobreviver o tecido que é nutrido por ele ou irrigado por ele? Isso é um problema do trauma e por isso que existe técnica cirúrgica. E por isso que toda cirurgia, por que eu faço assim e não faço assim? Porque aqui causa o menor trauma cirúrgico, vascular, funcional, de recuperação, tem tudo, tem um porquê. Só que lá nos traumas, o trauma não é programado. E por isso que muitas vezes a gente tem complicações de isquemia, por isso que membro amputado em Rondônia não se recoloca, membro amputado é lixeira e é amputação definitiva. Por isso que as residentes da cirurgia geral têm que saber o que é uma carótida interna e o que é uma carótida externa, que uma a gente liga sem problema, a outra a gente cria uma AVC e provavelmente uma encefálica no doente, entendeu? Porque alguns vasos não tem vasos colaterais. Então quando é um vaso periférico, normalmente o organismo dá conta de circulação colateral. Outros vasos da região conseguem nutrir. Dependendo do vaso, da sua importância e do seu calibre, não. Tá? Tanto que o garroteamento é sim uma forma de hemostasia. Mas é uma forma boa de hemostasia? Antigamente era famoso, né? O garroteamento da cara da cobra, o garroteamento de uma amputação, você tá no trauma. Chega lá, tem até um negócio do
acidente num porto e tinha um cara com a perna jogando lá, desmaiando, ela pegou e garroteou. E aí, tá certo ou tá errado? Pode garrotear ou não pode? Então, a princípio, os ferimentos não podem ser garroteados por conta de risco de isquemia. Porque você pode garrotear, mas se você tem um mínimo para retornar aquele fluxo. Uma cirurgia em endarterectomia de carótida, por exemplo, quando tem uma placa de ateroma e o fluxo sanguíneo está muito pimentado com o cérebro, vai fazer uma cirurgia endovascular. Abre a carótida, tira a placa de gordura para desobstruir o fluxo e fecha a carótida. Essa cirurgia está aí, é a única cirurgia que eu acho massa pra caramba da vascular, é o diabo vascular. Essa era muito legal. Por quê? Ele tinha que cambiar o fluxo vascular para o cérebro. Abrir, tirar, fechar e soltar em 15 minutos. E aí, quando o paciente acordava, você cruzava o dedo para ele não acordar esse lado. Era muito legal. Só que, 15 minutos. Então, o certo e errado do garroteamento vai depender muito da situação. Se for um sangramento que apenas a pressão, o dedo resolva, é isso que você vai usar. Porque, apesar de você estar vetando, algum fluxo também passa. E o fluxo venoso também resolve. O problema é quando você faz o garroteamento, você acabou com a chance de nutrição daquele membro, sabe Deus por quanto tempo. E aí, pode ser que aquele paciente perda aquele membro. Agora, será que é um sangramento tão importante que é melhor você perder a perna e chegar bem vivo? Então vai ter situações que vai acontecer isso. Você vai ter que fazer o garroteamento mesmo, porque senão o cara nem vai chegar de tanto sangrar no hospital. Tá? Então, outra melhor forma de parar sangramento chama dedo. Não há nada que não pare com o dedo. Ontem chegou um senhor de 70 e poucos anos com câncer de cavidade nasal com epistaxe, sangrando nariz e boca. E, gente, tá aí uma coisa que é chata pra caramba e é desesperador, é sangramento nasal. Porque você não tem muito o que fazer. Faz tampão posterior. Beleza, eu tenho um tumor obstrutivo, eu passo o tampão por onde? Não tem como fazer tampão. E aí eu tinha que fazer biópsia, porque ele não tinha sequer diagnóstico. Então, um negócio que na consulta não estava parando, ele estava cheio de coágulo, assim, que tinha sangrado de manhã, eu ia causar um sangramento. Então, já é sempre estressante. E aí, ficou sangrando lá, eu deixei interno comigo, eu fiquei de castigo 15 minutos. Então, ficar pressionando, rezando para as plaquetas e chamando de tabulação da pessoa funcionarem, porque tumor não tem o que fazer. Tumor, gente, é como uma bola de almôndega. Sabe aquela almôndega que foi cozida, que se você mexer muito nela, sai? Isso é tumor. Não adianta passar ponto, quando você passar, vai rasgar. Não adianta você querer coagular, é uma coisa mofa, friável, parece uma gelatina, tá? Então, melhor coisa para sangramento tumoral, um pouquinho de solução com adrenalina, gás e dedo por muitos minutos. Gelo, essa hora a gente usa essas coisas paralelo, tá? Então, hemostasia temporária, pode ser com pump, com pressão manual, com dedo, e muitas vezes até o paciente chegar no hospital, né? E é o dedo, é a mão para ele, não tira a mão daí, enquanto a gente não consegue resolver de forma definitiva o sangramento. Professora, pode usar pó hemostático nessa? Pó hemostático, pode, é feitiçaria, tá? Normalmente você coisa do automínio da neuro e joga lá um pó, ou tem um gel que chama de alforana, como é que é os outros nomes? Alguns parecem uma fibrinha, uma telinha de plástico bem fininha, outros parecem uma esponjinha, um algodãozinho ou pó. Aquilo faz apenas hemostasia de balações. Um vaso mesmo sangrante, aquilo ali não funciona para nada. Ali só é um estímulo, é um coágulo sintético. Tá? Então a gente usa, mas se for para sangrar para valer, tipo tumor, não faz diferença. É caro, os hemostáticos. O que mais? Ligadura, como mais faz sangramento? Cauterização. E essa cauterização pode ser elétrica, laser e até química. Exemplo de cauterização química. Ouviu falar em ATA? Ácido tricloroacético. Resolvendo a genética, tá? Laser, cada vez mais tem sendo usado nas cirurgias a laser de CO2, laser de amônio. Depois aqui, gente, a gente coloca os instrumentos de preensão. Então são alguns instrumentos, são instrumentos auxiliares normalmente de pega, tá? Vai ter um que é específico para vesícula, vai ter outro que a gente usa na tireoide, normalmente eles são polivalentes. Os mais famosos são o Alice, Babcock, tem o Velan, tem o Forester. Isso vocês vão ver aí na prática para mostrar quais são os mais usados. Pinças que você pega e solta. Aí, dentro dessa classificação, eu gosto de dividir para vocês entre os traumáticos e os atraumáticos. Então, vai ter coisa que eu vou pegar e eu vou soltar e eu quero que o tecido continue viável. Mas vai ter coisa que eu vou pegar e eu vou esmagar com aquela pinça que ela é grosseira. Uma pinça que é muito famosa, talvez alguns já escutaram, chama Kosher. O Kosher tem Kosher reto e o Kosher curto. E na ponta do Kosher, ele tem ranhuras e na ponta dele tem um dente de mato. Então, se eu estou na cirurgia plástica e eu vou pegar a borda da pele do Kosher, eu causei um débito trauma. Então, aqui não cabe. Tá? E tem pinças como o Babcock ou o Alice que foram feitas para pegar alça viável. Então eu pego o intestino, às vezes é feio o cirurgião mexer com as mãos, a gente mexe com as mãos essas coisas, mas às vezes não tem campo, é buraco, e é mais
você está com roupa, vai deslizar. Então você usa as pinças para prender, porém quando você soltar, você quer que aquilo não cause um trauma definitivo, que fique bem. Então, traumáticas e automáticas, é bom separar elas lá no caderninho para que cada não seja. Hemostasia. GLs, hemostasia e apreensão. Aqui, síntese. Qual é? O que faz a síntese? Reaproximação dos tecidos. Então, primeiro você abriu, agora é a hora de fechar. Então, reaproximar os tecidos. E aí vai entrar aqui. Que técnica? Sutura é aqui todo mundo lembra. E aí existem vários tipos de sutura, várias técnicas, vários tipos de fio, vários tipos de agulha, que vocês vão ver mais pra frente. Você pode fazer ligaduras na mão ou com porta-agulhas. Para fazer sutura, normalmente você precisa de porta-agulhas. Vocês vão ver aí agulheiro. Isso não tem mais, tá, gente? Eu vi na minha residência um cirurgião que tinha 50 anos de cirurgia. Achei super legal, mas não é algo prático para a nossa rotina. Você tem que ficar montando as agulhas por agulha, tá? E fora que é retornável, tem maior risco de acidente do pessoal que vai fazer o tratamento disso. Não usa mais, vocês não vão nem ver, eu acho. As agulhas montadas, então todas são descartáveis e vem com pacotinho estéreo uma a uma. O que mais eu posso usar para síntese? Fora agulha, porta-agulha. Vamos voltar ali, grânulos. Então a gente tem grampeadores lineares ou circulares ou curvos que podem ser automáticos ou podem fazer só o grampeamento. Então ele pode só grampear ou ele pode grampear e já cortar. Se eu estou numa alça, eu posso colocar o grampeador aqui, junto uma alça com a outra aqui, ele prende, e aí eu giro o negócio lá. Quando eu puxo aqui pelo ângulo, por exemplo, a sutura está feita e ele apagou até as bordas, os excessos. É bem legal. Só que são materiais mais caros e esses são de fato consumíveis. Ou seja, não dá para reutilizar. É para uso único. Lembra que eu falei dos materiais caros, consignados, da sala de guarda? Então isso aqui talvez não esteja na farmácia. No base está na farmácia. Mas pode ser que esteja ali na sala de materiais consignados. São os materiais de alto custo que a gente tem que justificar. Usei o plano de tal por conta disso. O que mais? Cola. Não tem as colas biológicas. De biológico não tem porcaria nenhuma. Sabe o que é cola biológica? Super Bonder. Metil metacrilato, que é o mesmo que tem DNA. Tá? Pode metil metacrilato. Só que, claro, é estéreo, é tudo bem diferente, barará, tá? Não é muito nossa realidade ali. É difícil ter carro, não é a nossa realidade. O que mais? Osteossíntese. Já ouviram falar esse termo? O pessoal do top, a síntese dele é placa e parafuso. E meia também. Na face também usa placa e parafuso em algumas vezes, tá? Então, buco, maxilo, cabeça, pescoço, ortognática, cirurgias ortognáticas que usam placa e parafuso. Isso faz parte do material de síntese, de osteossíntese. Se eu lembrar mais, a gente vai falando no passado do tempo. Aqui, gente, a gente costuma colocar materiais, afastadores. Afastadores. Quais são como que a gente vai ficar os afastadores? Estáticos, dinâmicos. Estáticos e dinâmicos. Autoestáticos e dinâmicos. Os autoestáticos é os que você coloca e fica sozinho. E os dinâmicos é que eu preciso de um termo lá pra doianzando. Existe até o verbo, tá? Doian é o nome de um dos afastadores abdominais que fica horas lá, da fadiga, queiro. E aí a gente fala que, inclusive lá dentro da minha mãe, eu estava doianzando. Os termos, já existem alguns termos universais em cirurgia. Por exemplo, breuba. Alguém já ouviu falar de breuba? Quando você chegar na cirurgia, que alguém tirar um pedacinho assim, deixa assim. Só o que é aquilo? É breuba. Breuba é alguma coisa morta que está sobrando, que não tem interesse, às vezes você não sabe nem o que é para pegar, tá? Então, os mais famosos, dinâmicos, alguém sabe? Parabeu. Tem vários tamanhos, tá, gente? É uma laparô de criança, neonatal. Tem que ter uma caixa neonatal. É uma laparô infantil, aí as crianças um pouquinho maior, daí a caixinha vai crescer um pouquinho. Laparô adulto, padrão. E laparô cirurgia de obeso, né? Pacientes obesos, material diferenciado também. Bom, tudo tem seu tamanho. Parabéns, aí tem o Doian, a válvula suprapúbica de Doian também. Esse nome, gente, são os cirurgiões que foram inventando, tá? O coxa, vocês vão ver que o coxa tem a pinça de coxa, tem a incisão de coxa para colecistectomia. A cirurgia de tireoide também foi coxa. A cirurgia de tireoide desenvolvida pelo coxa levava 5 minutos. Porém, muitos pacientes não sobreviveram para contar. 5 minutos. Não tinha anestesia, né? Não tinha anestesia. E ele, normalmente, se fosse fazer cirurgia de tireoide, qual era o motivo? O osso volumoso com sintomas compressivos. Afinal, ele não tinha ultrassom para saber se o nódulo de meio centímetro era câncer. As pessoas nem viam para ter câncer, né? Não via antes. Então, provavelmente, era um osso difuso, sangue absurdo, como um sobrevivia. Mas era 5 minutos e ele começou a fazer isso algum dia. Então, os nomes estranhos, epônimos, chato, tudo cirurgião que desenvolveram as pinças. E as pinças, gente, também, elas têm outros nomes, apelidos. Por exemplo, o Kelly, que é uma pinça super famosa, que é o hemostático mais famoso, ele tem Kelly curvo e o Kelly reto. As pinças curvas são as que normalmente nós usamos no paciente mesmo, os tecidos. As pinças retas, ou a gente não usa, ou a gente usa ela porque é muito que dar ela mesmo, paciência, ou a gente usa ela para reparar materiais. Então, eu vou reparar paciente ponto aqui, ó. Não vou dar um nó agora por algum motivo. Reparo,
Então eu uso uma pinça para reparar o fio, deixar o fio aqui para ele não escapulir. Bota a pincinha aqui qualquer, repara, quer reto. Ele ganhou esse nome. Então não se usa quer reto, não, é reparo. Quando fala reparo, você já tem que saber qual é reto. Quando eu falo anatômica, você sabe que tem anatômica com dente de rato, mas anatômica é a pinça sem dente. Com dente, ou dente de rato, é a secção anatômica com dente. Então, é a película aí no meio do caminho. E existe um motivo para que ela foi desenvolvida e o motivo que a gente usa ela na prática. Então, as pinças são mais utilizadas de forma plural, sabe? Por exemplo, o corte foi feito para fazer a apreensão. Eu uso para segurar o osso, eu uso ela com pinça de canto, eu uso para fixar o pacotinho de fio aqui para ele não cair. A gente usa para várias coisas. A pinça de canto, que é o bacal, ele vem aqui, ó. É uma pinça especial. É como se fosse uma pinça, dois dentes, duas agulhas assim que se encontram. Ela tem um anel e esse anel fecha e trava. É a pinça de campo, ela serve a princípio para pegar um lençol ali, a gente botou os tampos no paciente, os panos, para não cair, eu venho lá e um pregadorzinho, é o pinça de campo, é o bacal. Eu uso ela para pegar a língua do doente, que eu vou fazer uma vasectomia para tirar a dor de língua. Tá? Então as pinças são utilizadas também de outras coisas. Parabeck, Richardson, Dornbeck, Dorian, e aí tem os alostáticos, os mais famosos. Aí eu não sei falar o nome. Gosset, E fino. Gosset e Balfour e Finoquet. Tá? O Gosset é o mais famoso abdominal. Ele, você bota uma caixa assim, o outro assim e puxa. E do jeito que você puxar máximo, ele vai manter a barriga aberta daquele jeito. Quando você pega a válvula suprapúbica, você vai ver na prática. Você pega a válvula suprapúbica e bota ela para baixo agora e trava ela no parafuso no Gosset. Ele agora se transformou em Balfour. Tá? O Finoquet é o que põe aqui no tórax entre os arcos costais, ou aqui quando você seca a frente digestiva, quando você seca o manúbrio do externo, na verdade, e aí você coloca duas pás e vai igual macaco de carro. Creme. Isso é o Finoquet, que é o afastador para o osso de tórax, para cá ou para cá. São os mais famosos, tá? Os outros não tem tanto interesse. Então, afastadores e especiais. Aqui os especiais vão vir compressas, gases, as cubas, que pode ser a cubaquinha ou a cúpula, que é a redondinha, vai vir seringas, agulhas, tudo mais que vocês podem usar. Especiais. A colega está perguntando por que ela tem uma cirurgia cardiovascular? Porque assim, olhando de frente, a mesa está assim, rodinha, aí tem a mesa, aí eles põem os campos aqui em cima, perto assim, e aí ela viu que tem umas hastes de ferro penduradas na mesa por trás. Pode ser assim, e tem várias alcinhas assim, ó. E como a maioria das pinças cirúrgicas tem anéis, eles organizam por classes aqui. Pele curvo, pele reto, só uma agulha. Tem uma ordem também. A gente tem que seguir essa mesma ordem, só que pra cá. Por quê? São cirurgias muito grandes, a caixa de lavaro mesmo tem muita coisa. Por quê? É lavaro exploratório. Você não tem ideia do que você vai encontrar pela frente, então você tem que ter muito material, redundância de material, e às vezes não cabe nessa mesa, não cabe mesmo. Tá? Então, algumas mesas elas têm essas hastes, que são como se fossem varais estéreis, que você tem jeito pra colocar, não é um interno de primeira vez que vai saber montar, pra ganhar espaço. Cirurgia de vídeo, tem um monte de outras coisas. Então você tem a caixa de cirurgia convencional, afinal, toda cirurgia de vídeo é potencialmente convertida na cirurgia convencional. Você tem que ter a caixa de material convencional. Como tem também as pinças de vídeo, são desse tamanho. Tem que ter os trocators, que é os negócios que enfia na barriga, assim, ó, tipo saca-rolha. Tem vários, onde passa câmera, onde passa não sei o quê. Tem os cabos, tem as mangueiras de sucção, de secreção, tem a mangueira de insuflar gás, tem um monte de material a mais. Então é tudo questão de economia de espaço, para caber mais coisa. Alguma pergunta, gente, mais coisa? Então, aula que vem, aula prática sobre instrumentação, montagem de mesa, simulação de equipe cirúrgica. Então, deixe também sua listinha, alguma coisa, veja um vídeo, eu quero ler, quero no YouTube ver vídeo, então, de instrumentação, de ambiente cirúrgico, tudo que tiver, tem vários vídeos, tá? Inclusive, é até legal, assim, não repetir o vídeo, que um mandou na sala, todo mundo é o mesmo. Veja diferente, porque vocês vão ver que é isso que eu expliquei pra vocês, vai dar tudo doido. Quero que vocês vejam a pinça entregue pra pessoa, fechada ou aberta, com a ponta pra cima ou com a ponta pra baixo. Quero respostas pra gente checar lá na próxima aula, tá? Não, foi a turma de vocês que já me passou? Quem que era o líder mesmo? Tarcísio, então você não passou, foi outra turma. Eu quero que você só me passe a lista no outro, se possível, grupo 1, 2, 3, o ABC, vocês definem. E no primeiro dia é o A que vai ser primeiro, o B depois, o C depois. Na outra semana, na outra prática, o primeiro é o B, depois o C, depois o A e vai fazer no rodízio. Tá? A princípio, eu vou tentar fazer lá no outro laboratório, mas até a véspera eu falo com o Tarcísio. E normalmente, aí seria 1h30 para cada grupo, mais ou menos. Tem que estar de roupa azul ou de roupa branca, cabelo amarrado.
meia hora de atraso. E o grupo B e C, que vão chegando depois,